Fala pessoal, tudo bem? Esse é mais um episódio do PBcast e antes de eu falar quem eu sou e de quem essa moça é, eu vou fazer dois recados para vocês. Primeiro, nós estamos correndo atrás de um patrocinador do PBcast e esse episódio está sendo auxiliado pela maravilhosa marca de roupas Minimal Club. Minimal Club é uma indústria de roupas masculina que ela produz as camisetas mais legais que você tem. Eles produzem cuecas, produzem calças e elas são maravilhosas. Se você quer ajudar o PBcast e quiser dar uma roupa muito legal para o seu marido, para o seu namorado, para a pessoa que você ama, ou se fosse fome, obviamente, para você, você vai usar o cupom, vai lá no minimalclub.com.br e usa o cupom @leo_costa_pbe. Se vocês usarem muito esse cupom, eles vão patrocinar a gente de verdade. Olha a pressão. Lu, tem E mais o um segundo recado. recado? Segundo recado é que se você quer ler artigos científicos comigo e com a Lu todas as semanas, vocês têm que entrar na comunidade LPPI, que é o famoso Leia a Porra do Paper Inteiro. Lá a gente ensina vocês a lerem artigos científicos e a gente coloca atualizado todos os dias sobre um tema importante de saúde que participou naquela semana. A gente vai botar aqui no link da descrição. É isso aí, essa comunidade nasceu a pedido de vocês. Vocês sempre pediram para a gente fazer leituras de artigos que estão saindo na mídia diariamente, para que vocês tenham algum lugar para consultar sobre a informação completa de uma leitura criticada, né? Uma leitura sobre a qualidade dessa informação para que vocês tenham um lugar de consulta. Então, agora a gente criou a comunidade a pedido de todos vocês. Agora vamos falar do episódio de hoje, professor Leonardo. Acabou que a gente já falou nossos nomes, né? Hoje o E episódio aí? é sobre o quê? Hoje nós vamos falar sobre a coisa que eu mais gosto de falar na minha vida. Nós vamos falar sobre dor lombar com o maior expert do Brasil. A gente vai falar com Rodrigo Vasconcelos. É isso aí, mas antes disso, solta a vinheta. Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre um tema que todo mundo pede, com uma pessoa que todo mundo sugeriu que a gente convidasse também, tá? Hoje a gente vai falar, Lu e Rodrigo, eu vou dar a palavra para vocês dois para apresentar antes, sobre a situação de saúde que é a número 1 de incapacidade no planeta Terra, tá? E isso a coisa já me dá um pouquinho de raiva para a gente começar o episódio, porque a condição de saúde acomete o maior índice de incapacidade no planeta, ela não recebe os incentivos de pesquisa, comparado com outras condições de saúde que também merecem investimento, mas que é completamente desproporcional ao estrago que ele faz na população, tá? Hoje a gente vai falar sobre dor lombar, um tema que eu, a Lu e o Rodrigo temos muito conforto de Conforto de falar, falar? a gente gosta de falar, mas a gente escolheu o Rodrigo por duas situações muito claras para mim. Uma, o Rodrigo, no Brasil, provavelmente é a pessoa que mais estuda sobre esse tema, tá? Dois, ele atende pacientes com dor lombar todos os dias. Então, ele vai dar um panorama para a gente, não só da evidência, como da prática clínica dele, para a gente realmente fazer um podcast baseado em evidências aqui de PBE total. Então, Lu, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Rodrigo, seja muito bem-vindo, muito obrigado, cara. E eu queria que você apresentasse aí para a galera. Olha, eu que agradeço o convite de você e da Lu, fico extremamente honrado. A gente sabe que é um tema realmente muito relevante. Na verdade, esse podcast, eu estou muito mais de bico aqui, porque vocês dois são indiscutivelmente autoridades mundiais no tema, né? E isso é autoridade mundial não porque a gente está rasgando elogio, mas só digitar no Expertscape o nome de vocês vai aparecer na América Latina, no Brasil, no mundo. Então não é rasgar elogio, a gente, como eu gosto de dados, né? Eu gosto da questão da pragmaticidade da vida como ela é. Eu estou, na verdade, aqui mais de realmente pela... Talvez, assim, não também sendo humilde demais, mas apenas porque você sabe que eu consigo transitar nos dois mundos, né? Consigo transitar no mundo da pesquisa e sou um clínico diário mesmo, operário da saúde, e eu consigo tentar lidar filosoficamente com as questões, os desafios que me apresentam e tentar buscar sempre na evidência científica o resultado no qual um cliente me procura para poder voltar a fazer o que ele não está conseguindo fazer com inúmeras patologias, né? A gente sabe que nós, fisioterapeutas musculoesqueléticos, nós não temos subespecialidades na prática clínica. Assim como um cirurgião de joelho, ele só faz joelho, mas antes disso ele é um ortopedista, e antes disso ele é um médico, o fisioterapeuta musculoesquelético ele é um generalista na especialidade dele. Então nós temos especialidade da ortopedia, especialidade do esporte, que são as duas especialidades, mas você não tem fisioterapeuta joelhista, fisioterapeuta ombrista,
nós temos que ser generalistas dentro da nossa especialidade. É lógico que eu não vou tratar doenças neurológicas, não vou tratar pediatria, não vou tratar UTI e as mais de 12 especialidades da fisioterapia, mas dentro da minha especialidade eu trato as afecções musculoesqueléticas, e dentro delas, a nossa casuística, as 3 primeiras é realmente coluna vertebral, ombro e joelho, são as que transitam mais no nosso dia a dia, né? Uhum. Ô, Rodrigo, conta um pouquinho da sua vida acadêmica, cara, pra galera te conhecer, para quem não te conhece. Então, eu me formei na Metodista de Piracicaba em 95, em 2025 vou fazer 30 anos de profissão. Legal, Rodrigo. Depois, automaticamente, depois da graduação, eu tive uma história muito com o esporte, então fui atleta de alto rendimento, tentei ciclos olímpicos, e no começo da minha carreira eu atendia convênios como prática clínica durante 8 anos, aqui em Campinas, um convênio forte que domina, que é a Unimed, né? Aí depois eu percebi que evidentemente não era o que eu queria, e aí eu quis investir na minha carreira, daí eu fui para os Estados Unidos, morei 1 ano lá, fiz estágio na Universidade de Pittsburgh, que é referência em fisioterapia desportiva e ortopédica. Eu já tinha feito uma especialização aqui no Brasil, também na Metodista em esportiva. E aí, quando eu vou lá, mudou minha cabeça, porque os professores que eu li artigos, eu sempre interessei em assinar artigos e revistas, eu percebi ali a questão de que o professor que eu estava assistindo a aula dos créditos, eu acompanhava ele na prática clínica, e era uma bagunça só, lendo artigo, tratando de pacientes, tendo reunião clínica, entrando em cirurgia de médicos. Então, percebi que, na verdade, o clínico moderno, nas melhores universidades, a Universidade de Pittsburgh é a primeira nos Estados Unidos, né? Divide junto com o Delaware o ranking de melhores universidades, e é a 15ª em ortopedia. Então, assim, um grande centro, e ali mudou minha cabeça. Falei, poxa, eu preciso realmente ser esse meio termo entre clínico, mas sempre com o pé na pesquisa. E aí eu voltei do Brasil, pedi para a professora Débora Bevilacqua-Grossi, né, que é uma das maiores especialistas do mundo na área de cefaleia, que colocou no mapa do mundo da cefaleia, da neurologia, o papel do fisioterapeuta, foi a minha professora, a professora Débora Bevilacqua-Grossi, né, professora titular da Universidade de Ribeirão Preto, né, da USP, inclusive ela que inaugurou o curso de graduação da faculdade, e que é, inclusive, o curso número 1 do Brasil hoje, né? Uhum. Do Brasil hoje, e eu tenho muito orgulho. Ela me deu oportunidade, ela era minha professora da graduação, foi minha professora da especialização, e ela terminou, ela foi até o final, né? Minha mãe acadêmica de fato. Aí eu fiz o mestrado, o doutorado e o pós-doutorado na Universidade de São Paulo, no campus de Ribeirão Preto, e meu pós-doutorado foi em coluna vertebral. Muito legal. Muito legal. Junto com isso, eu sou, né, empreendedor junto, né? Então, eu nunca deixei de atender durante a minha vida acadêmica, e eu nunca deixei de atender pacientes. Em Campinas, Dr. Wilson Mello, que foi um mentor para mim também, é um médico renomadíssimo, conhecido no mundo inteiro na área de cirurgia de joelho. Nós montamos um empreendimento aqui que chama-se Instituto Wilson Mello, no qual ele é o líder, é o diretor, eu sou sócio, e no qual me fez desenvolver o lado empreendedor, de empresário, de formar equipes, gestão de equipes, e formou uma equipe de fisioterapeutas moldadas aí na excelência da prática clínica, né? E a gente tem nossa equipe, que é a Cinetics Físio, que é a clínica prestadora de serviço do Instituto Wilson Mello. Nós somos em 14 sócios. Além disso, nós temos sócios não sócios, que são fisioterapeutas parceiros que trabalham no Instituto. Então, ao todo, são 20 fisioterapeutas. E a gente montou um modelo de missão, visão e valores voltado para que a evidência científica fosse, de fato, pragmática na prática clínica. Então, nós somos a clínica privada com o maior número de doutores que trabalham full-time com pacientes, né? Maior número de doutores e mestres, né? Nós temos 4 doutores, 3 mestres. Na ortopedia, são 5 doutores. Então, assim, na verdade, realmente, a gente conseguiu, através dessas questões, conseguir ainda produzir artigos na dificuldade que é a prática clínica. Então, a gente, de fato, utiliza os dados que são produzidos na ciência para tentar resolver problemas diários de pacientes que nos procuram, né? Isso que ajudou bastante a questão de você estar na academia e você estar no dia a dia na prática clínica, né? Aqui em Campinas. Legal muito demais. Legal. Ô, Rodrigo, eu sempre falo, só para complementar essa fala sua, assim, que uma das principais razões que eu acho que as pessoas pedem e que a gente realmente quis você aqui hoje para estar no nosso podcast de dor de coluna, é porque realmente a gente vê que o Instituto Wilson Mello,
vocês conseguem realmente implementar o que a gente chama de prática baseada em evidência. É muito legal a forma que vocês discutem evidências, fazem reuniões científicas para pegar a evidência mais atual, todo mundo discute aquilo e, de alguma forma, tenta ver se é possível ou não generalizar para os pacientes que vocês atendem aí na clínica de vocês, e vocês conseguem implementar bastante coisa. E é incrível isso, eu falo isso como pesquisadora, porque a gente vê muitos profissionais da nossa profissão, fisioterapeutas, que falam que são baseados em evidências, mas não faz com tanto louvor que a gente vê vocês fazendo de realmente tentar colocar todo o time treinado para essa visão científica de leitura, de trazer a evidência, de fazer treinamentos, de estar aberto a novas evidências e mudar toda a forma de tratamento que vocês fazem ao longo dos anos que a gente acompanha vocês. E realmente é incrível, eu acho assim. Então, queria dar parabéns até para a fala que você falou, assim, que eu acho que vai ser engrandecedor ouvir você hoje falar, que eu sei que você junta muito o que tem de melhor de evidência com o atendimento da prática clínica, que são os principais pilares da prática baseada em evidência. Quando você fala nisso, é porque virou um nome da moda instituto, né? Às vezes você vê consultório, a pessoa põe instituto e o nome dele, né? Na verdade, a gente, de fato, exerce a função de um instituto, porque a gente consegue ter os 3 tripés que, inclusive, tem na universidade, né? Então, nós temos a prestação de serviço, ou seja, o atendimento da população, né? População privada, no nosso caso. Nós temos o treinamento de fisioterapeutas, o ensino, através de 2 formas. Nós temos parceria, por exemplo, com a PUC de Campinas, os estagiários do 4º e 5º ano fazem os estágios conosco adicionais à sua formação curricular. O Dr. Mello tem a formação dos residentes médicos, que fazem a formação não só de coluna com o Dr. Rafael Barreto, mas também de quadril com o Dr. Mustafa, e também com o Dr. Wilson Mello, que é o R4, que faz o ano inteiro de fellow lá dentro. Nós temos os cursos de educação continuada, onde nós temos parceria, já trouxemos mais de 14 a 17 PhDs do mundo inteiro para fazer cursos, e o Brasil inteiro pode vir aqui compartilhar conhecimento com cursos que a gente faz. A gente produz artigos científicos, nós temos um laboratório, nós produzimos no mínimo 1 a 2 artigos por ano em diversas áreas da especialidade musculoesquelética, e a gente trabalha nessas 3 assistências, né? Então, assistência à população privada, no nosso caso, treinamento especificamente de médicos e fisioterapeutas, e produção de ensino e pesquisa. Então, isso de fato é um instituto. Não adianta você botar um nome que é uma academia e isso é bom instituto. Não adianta você estar prestando assistência e colocar que é instituto, né? Então, a gente tenta realmente utilizar o tripé de pesquisa, assistência e ensino, né? Legal. Ô, Rodrigo, quando que você começou a trabalhar no Instituto Wilson Mello? Quando que você abriu? Eu estou tentando fazer uma conta aqui. A gente inaugurou o Instituto Wilson Mello em 2009. Tá. Sabe por quê, cara? Deixa eu te contar uma história. Eu te conheci numa situação diferente. Muitas pessoas acham que eu conheci o Rodrigo na internet e tudo, e não foi. Eu fui dar um treinamento na USP de Ribeirão Preto sobre condução de ensaio clínico, e um grandão levantou a mão lá atrás e fez uma pergunta para mim. E eu respondi, e na hora que terminou, o Rodrigo me buscou no hotel e me levou para jantar junto com a Débora e com a Ana Maria. E ali, cara, eu voltei para casa e falei assim, Lu, tem um cara que ele falou que é de Campinas. Eu falei assim, tem um cara que falou que é de Campinas, que ele montou uma clínica. Eu tô tentando, porque eu cheguei no Brasil em 2010. Então, eu não sei se foi 2010, 2011 que a gente se conheceu. E você tinha todo aquele sonho, assim, falou, Léo, eu vou contratar sua cara com mestrado para cima. Eu lembro disso. E, de repente... E o Rodrigo ainda estava fazendo mestrado ou doutorado. O Léo falou, o menino está estudando, o menino tem uma visão. Eu lembro do Léo falando assim. O Rodrigo é assim, o trator que a gente conhece hoje do Rodrigo, você vê que o cara é sangue nos olhos desde o dia que eu conheci esse cara, desde o dia 1. Então, assim, era muito legal. Eu estava no doutorado e você tinha acabado de publicar seu artigo de controle motor na Physical Therapy, e você tinha defendido seu doutorado em Sydney e estava começando sua vida no Brasil. Isso. Não foi muito legal. A Lu estava para defender o doutorado ainda, né, Lu? Eu fiquei 1 ano ainda terminando minha tese aqui do Brasil. Cara, são essas coisas aleatórias da vida que colocam pessoas que pensam parecido juntos. Foi muito bom, foi muito bom. Aquele dia que a gente saiu, fomos no Pinguim, foi maravilhoso. Rodrigo, vamos começar a falar... Falando em Dorman Bar, a gente estava no pico do Paul Rhodes dominando os assuntos da época, né? Era assim. Você publicou um grande trabalho e com colaboração com ele. Muito bom. Rodrigo, cara, vamos tentar conversar com o grande público aqui primeiro.
Como é que é o gerenciamento de pacientes, na sua opinião, o gerenciamento de dor lombar no mundo, no que diz respeito a diagnóstico, cara? Você que recebe pacientes, você deve receber de dentro do Wilson Mello, de fora do Wilson Mello. É uma coisa que me incomoda muito em dor lombar ainda, como pesquisador, é que esse rótulo de dor lombar não específica, então a gente fala o tempo todo assim, 85 a 90% de todos os pacientes com dor lombar no mundo, a gente chama de dor lombar não específica porque, na verdade, a gente não entende bem as causas, tá? Não deixa de ser verdade, mas é super frustrante, né? Porque se a gente não identifica bem as causas do problema, vai ser muito difícil a gente traçar tratamentos muito específicos sobre isso, melhorar a nossa resolutividade. O quanto que isso te frustra, o quanto que isso não te incomoda e o quanto que isso pode ficar gerando uma porrada de exame que não tem nada a ver. Isso é um dos temas mais graves, né? Porque todos os estudos e, inclusive, aquele call o chamado para a ciência, no qual a Lu foi a brasileira que participou do artigo do Lancet em 2018, a gente percebe que se a gente observar a população, né, os anos vividos por incapacidade, eles só aumentam. E quando a gente fala isso, e ela se tornou a primeira que gera anos vividos por incapacidade, independente se são em países pobres, em desenvolvimento, em países ricos, sabendo que nesses estudos que foram financiados pela Bill e Melinda Gates, também observam que as pessoas dos países pobres e em desenvolvimento sofrem mais, né? Principalmente pela falta de sistema. Eu acho que a dor lombar, a classificação de dor lombar inespecífica, ela, na verdade, infelizmente, ela gera um grande mercado de custos, né? Porque esse nome, ele gera um grande mercado de custos. E quando a gente fala de dor lombar, por exemplo, você, fisioterapeuta que está vendo, ou profissional de saúde, muitas vezes está vendo esse podcast preocupado assim, poxa, como é que eu posso melhorar no meu consultório aqui? Eu quero atender meus pacientes particulares e eu quero prestar um serviço melhor. Quais as informações que eu vou tirar desse podcast? Na verdade, é muito maior que isso. A dor lombar, né? Hoje, só de pessoas crônicas, são 650 milhões de pessoas no mundo sofrendo de dor lombar crônica, né? Quando a gente fala especificamente de uma prevalência nesse momento agora, os estudos variam entre 7% a 22% de pessoas nesse momento estão com dor lombar nesse momento, né? E quando a gente fala de uma dor lombar aguda, que a pessoa travou, que ao longo da prevalência de vida, a gente chama de life prevalence, né? Que talvez 80% das pessoas, pelo menos uma vez na vida, vai sentir um episódio. Quando você tem esse episódio e ela tem uma resolução natural, uma tendência de resolução natural em 4 a 6 semanas, mas 33% dessas pessoas vão ter de novo em um ano, né? 33% dessas pessoas vão ter uma recorrência de novo em um ano. E em torno de 20%, após ter a primeira crise, vai continuar tendo sintomas depois de 90 dias. E esses 20% são responsáveis por 80% dos custos que são gerados, tanto em pesquisa, como também de sistemas públicos e privados de saúde, para essas pessoas. Então, quando a gente fala de dor lombar, a gente tem que dividir sempre em 3 questões. Primeiro, a prevenção. Segundo, o diagnóstico. Terceiro, o tratamento. E existem enormes linhas de pesquisa desses 3 tópicos. E aí, quando você fala isso, a gente fala de uma questão específica de saúde da população, que é triagem. Então, o paciente que ele vem no nível primário, secundário e terciário, os modelos de triagem, eles têm que ser muito mais desenvolvidos cada vez mais, porque o grande problema que todos têm hoje, que você fala com qualquer profissional da saúde, é tempo. Tempo para aquela pessoa que está na tua frente, seja no pronto-socorro, seja numa clínica secundária, num ambulatório, né? Ou seja numa clínica terciária. A grande questão que a gente sabe que muitos profissionais têm 10 minutos na frente de um paciente. Isso só vai ser resolvido ou com tecnologia ou mudando as políticas de que você possa ter mais tempo para ouvir um ser humano, para poder entender o que está acontecendo e tentar destinar uma consultoria para ele, qual o caminho que ele tem que ir. Primeiro caminho, para não se transformar em crônico. Então, se ele está com 8 dias de sintoma, como é que eu posso fazer para esse paciente não cruzar a fronteira dos 90 dias? Se ele cruzou a fronteira dos 90 dias, a primeira pergunta é, primeiro, o que ele vem fazendo até hoje? Não está descrito em nenhuma diretriz, em nenhum guideline, ele só está fazendo besteira, ele só está fazendo pseudociência, ele só está tendo orientações de crenças irracionais e ele não está entendendo o que está acontecendo com ele. Então, primeira coisa é colocar ele dentro de diretrizes.
Uhum. Depois que as diretrizes falharem, você vai cada vez mais tentando fazer o específico para a vida daquele paciente. Uhum. Ou se ele está fazendo especificamente diretrizes adequadas de tratamento não farmacológico, como que você pode triar esse paciente no conhecimento que você tem interdisciplinar, se ele precisa realmente de medicações diferentes ou métodos invasivos diferentes, todos baseados dentro de diretrizes o mais possível, né? Para aí depois ver o que você sobra, né? Mas as primeiras questões é triagem. Então, triagem. O que a gente tem hoje na questão grande? Um paciente chegou com dor lombar, seja aguda, subaguda ou crônica, que é a única coisa que divide eles são o tempo, a gente quer saber os três subgrupos. Esse paciente tem alguma doença grave, que ninguém identificou, que a gente chama de red flag, que é de 2 a 5% dos pacientes. É câncer? É infecção? É uma doença autoimune? É fratura? Ou fratura patológica ou fratura não patológica? Então, tem red flag ou não tem red flag? Segunda, é uma dor lombar específica, que as estatísticas mostram que são cerca de 10% dos casos. Então, ele tem uma radiculopatia, porque o exame físico demonstra claramente, junto com o exame de imagem, que o nível no qual está tendo sintomas bate com o exame de imagem. Uma radiculopatia, uma estenose degenerativa com claudicação neurogênica, né? Então, esses casos de dor lombar específica, também existem diretrizes e guidelines específicos. E aí sobra os 90% dos pacientes que é dor lombar inespecífica, seja ela aguda até 4 semanas, subaguda até de 4 a 12 semanas, ou crônica a partir de 12 semanas. No Brasil, não é aceito culturalmente o nome de dor lombar inespecífica, você orientar um paciente e conversar com ele e falar que sua dor lombar é não específica. Médicos se sentem humilhados, querendo falar para o paciente que é dor lombar inespecífica, porque vai dar a impressão que nós não sabemos que o paciente tem. E fisioterapeutas e outros profissionais da saúde vão utilizar essa questão do inespecífica para dizer o seguinte, olha, isso é o conhecimento superficial, mas agora os meus métodos de tratamento vão fuçar e vão, na verdade, descobrir a causa do seu sintoma. E aí entra uma briga enorme no sentido de diferenciação de sobrevivência de mercado. Então, se você tratar a dor lombar como um problema de saúde pública, que você quer melhorar a incapacidade de dor da população. Outra coisa é você tratar como um nicho de negócio. Perfeito, Rodrigo. Ô, Rodrigão, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a gente. É uma curiosidade mesmo, a sua opinião sobre isso. Quando a gente fala que um percentual pequeno de pacientes com dor de coluna podem ter red flags verdadeiras, fraturas, tumores, infecções, etc., mas ao mesmo tempo a gente fala que a prevalência disso é baixa, por que que vem tanto pedido de imagem, cara? Entendeu? Porque eu vou dar um dado aqui que o Rodrigo sabe de cabeça. A cada 250 mil ressonâncias magnéticas, você vai encontrar um tumor. Então, assim, se você falar para qualquer gestor de saúde no planeta Terra, você vai precisar fazer 250 mil exames para encontrar um tumor. Você faria o exame, sim ou não? Aí o cara vai falar não. Só que na prática, dessas 250 mil pacientes que chegarem, 150 mil vão receber o exame para detectar uma doença muito rara. E aí você tem um problema disso para frente. É que a partir do momento que você fizer um exame e vai encontrar uma anormalidade normal da vida, uma anormalidade que é normal da vida, uma degeneração de coluna, a gente rotula o paciente. Então, na sua prática clínica, você deve ver isso, mas quando eu trabalhei na Unicid por 12 anos no ambulatório, o paciente falava assim para mim, Rodrigo, eu sou portador de hérnia de disco. Sabe? O cara fala portador. Então ele fala assim, não, eu não posso pegar, eu não posso ir na atividade física. Não, nem pensar, porque eu tenho hérnia de disco. O que você pensa sobre isso, cara, de iatrogenia causada por exame? Na verdade, as primeiras conclusões a respeito disso foi a própria campanha do Waddell, né? Que Gordon Waddell, que escreveu The Back Pain Revolution, o primeiro trabalho foi em 1994, ligando pessoas assintomáticas, 200 pessoas assintomáticas entraram na ressonância, 52% tinham anormalidades, como abaulamento, protusões, degenerações discais, DDD, né, doença discal degenerativa, artrose facetária, e a partir disso ele criou campanhas específicas tentando desmistificar essas questões que gerava incapacidade na população. Mas a questão especificamente de exames de imagem, elas são geralmente por 3 fatores. O primeiro, cultura da população, que quando teve a invenção da ressonância magnética,
Foi tão forte o impacto dessa nova tecnologia que hoje o paciente, ele paga convênio caro, por exemplo, ou no sistema de saúde, ele acredita que ele tem o direito de ser cuidado, ele acha que ser cuidado é ser investigado. Então, por exemplo, um paciente que paga R$1.000, R$1.500, R$2.000 e está com uma dor nas costas de alta intensidade, nas primeiras 3 semanas, ele automaticamente, como nós sabemos que a dor é um sinal biológico, mas ele envolve o sistema límbico, que envolve um sofrimento e catastrofização, ele fala, poxa, eu preciso investigar melhor isso daqui. Por que não descartar, né? As pessoas sempre falam assim, o que custa descartar? Então, né? eles acreditam que o convênio médico está, na verdade, tentando economizar para não gerar um cuidado adequado para ele. Então, levou primeiro a crença do paciente que pedir um exame de imagem é melhor cuidado com esse paciente. E ao contrário, nós sabemos que se você pede ressonância magnética nas primeiras 3, 4 semanas de um paciente agudo, comparado com pacientes que não receberam e não lerão o laudo, a recuperação natural do paciente é mais rápida em quem não recebeu ressonância, em quem não leu o laudo. Então, é o contrário. A segunda coisa é profissionais da saúde com pobre... tá morrendo a cultura da expertise do exame físico, né? Então, a expertise da anamnese do exame físico está morrendo na prática médica. Infelizmente, e né, principalmente Rodrigo? Principalmente com tempos esgotados de pouco tempo com o paciente. Com isso, você começa a pedir exames subsidiários para poder fazer a fila rodar mais rápido e para poder automaticamente dar conta de tantos pacientes. E o terceiro é o medo da judicialização do sistema americano, que é o modelo judicializado, e ele se propaga para o Brasil. Então, tanto é que nos Estados Unidos, nenhum médico trabalha sem seguro. Então, geralmente, você tem seguro até $2 milhões, que se morrer um paciente por negligência, imprudência ou erro médico, você tem $2 milhões, que são mais ou menos a média de ressarcimentos por incapacidade temporária ou incapacidade permanente. Isso está acontecendo também no Brasil. Cada vez mais profissionais de saúde estão tendo seus próprios seguros em relação à judicialização. Isso aumenta a questão específica de pedir mais exames de imagem, o que aumenta especificamente as crenças irracionais de pacientes, aumenta o que a gente chama de low value care, ou tratamentos de cuidados de baixo valor para a dor lombar. Nossa, cara, que merda. Galera, para quem não sabe, isso que o Rodrigo está falando de rotular paciente é uma catástrofe. É uma catástrofe sem precedentes. E a qualidade de vida do cara baixa imediatamente. Como eu passei muito tempo lendo sobre isso, labeling, e talvez uma outra coisa que a gente pode comentar, Lu, com o Rodrigo, é que existem estudos em que os médicos são treinados a explicar para os pacientes que exames por imagem não é necessário naquele momento, naquela consulta, e que explicar tudo, ter todo o tempo para fazer isso. E tem estudos mostrando que quando o médico utiliza desses subsídios para explicar para os pacientes, a aceitabilidade dos pacientes é boa, os pacientes se recuperam, eles ficam felizes. Então, é muito legal. Já teve um ensaio clínico disso, e os pacientes aceitam de boa e funciona super bem. Muito louco isso. Mas é legal enfatizar, porque a gente tem muitas pessoas que nos seguem, que são pacientes, então vêm aqui buscar respostas, até para entender se estão sendo bem tratados. E o Rodrigo falou uma frase inicial, quando a gente está falando de diagnóstico, que é muito legal, assim, que hoje, assim, o ouro do diagnóstico da dor lombar é um exame físico, bem feito, e que condiz talvez com a imagem. Quando você está com medo de estar entre os 10% de uma doença específica, que poderia ter um tratamento diferente, só o exame por imagem não te ajuda a tomada de decisão. A tomada de decisão ela é feita com um exame físico, bem feito, adicionada à imagem para ter o diagnóstico, para diferenciar dos 90% dos 10%. Então, a chance... E aí eu vou emendar uma pergunta de caixinha aqui de um dos nossos seguidores, que eles falam assim... É possível ter um exame de imagem normal? Ou todo mundo tem um exame de imagem alterada? E isso é muito legal falar, porque as pessoas não têm noção disso. Assim. As pessoas imaginam, me completa ou me corrija se eu estiver errada, viu, Rodrigo? Mas eu costumo falar muito quando essas pessoas vêm com muito medo de exame de imagem alterado, de falar assim, gente, ao passar da vida, né, da mesma forma que rugas vão aparecendo na sua pele, cabelo brancos vão aparecendo, é normal ter algum processo degenerativo dentro do seu corpo, inclusive nas imagens
partes dos seus ossos. Então, é comum ver algum tipo de alteração, principalmente em imagens de coluna. E isso não quer dizer que está relacionado com sintomas, porque já tem pesquisas mostrando que várias pessoas têm alteração de imagem sem nenhum sintoma, nunca ter tido sintoma na vida ou nenhum sintoma presente no momento do exame alterado. Então, ter só o exame alterado não quer ter relação ou correlação ou causa com o sintoma que você está sentindo no momento. É interessante, Laura, é importante assim também colocar, mas quando é importante o exame de imagem? Então, se o paciente especificamente se apresenta para você e ele diz que teve câncer nos últimos 5 anos e que acabou de ter alta, por exemplo, ou em tratamento de câncer, se ele perdeu peso recentemente sem motivo, se ele tem dor noturna associada à febre, se ele tem alguma história de qualquer trauma, caiu de uma escada, foi um acidente automobilístico, se ele está notando perda de força ou sensibilidade nos pés ou nas pernas, se ele está com alteração de controle da urina ou das fezes, se ele automaticamente teve alguma infecção recente, ou se ele está com uma dor aguda que ultrapassou 4 semanas, o exame de imagem ele é indicado, o exame de imagem é importante essa investigação. Então, por isso que existe a anamnese, que é você conversar e entender o que está acontecendo com o paciente. Somente a intensidade de dor, inicialmente, ela pode ser tratada adequadamente. O grande problema, quando a gente fala, por exemplo, de Brasil, é que um paciente, que são 150 milhões de pessoas, que são dependentes do SUS, ele vai primeiro especificamente numa UPA, certo? Ou ele vai no centro de saúde do bairro dele, ele não consegue ir no hospital de referência primeiro. Nessa UPA, muitas vezes, ele não consegue consulta no dia. Demora, inclusive na própria UPA ou no próprio centro de saúde dele, no bairro dele, para ele ser transferido para um centro mais complexo, demora meses. Para ele ter vaga em reabilitação, que a reabilitação precoce é importante para você reduzir o risco de dor crônica, ele não tem vaga. E mesmo se ele tiver vaga, vários centros que são de serviço público de saúde não são de acordo com as diretrizes de tratar uma dor lombar aguda. Então, quando a gente fala da realidade dessa questão de exame de imagem, o ideal é, quando o médico tem a primeira vez com o paciente está com 8 dias de sintoma, ele faz a anamnese, faz o exame físico, medica, prescreve um fisioterapeuta ou encaminha para um fisioterapeuta, que o ideal seria, entre 4 e 6 semanas, ver esse paciente de novo. Só que ele não vai conseguir, pela vaga e pelo sistema, conseguir ver esse paciente de novo. Então, são muitos entraves que acontecem em vários países pobres e em desenvolvimento, que essas questões também, elas perdem todo o contexto da realidade, na minha opinião. Perfeito. Um problema do sistema, né, cara? O sistema não roda bem, né, Rodrigo? E aí, ao mesmo tempo, tem um problema do sistema particular também, né, Rodrigo? Porque é o contrário. Sistema que a gente já tem acesso direto a um maior especialista, um cirurgião, que talvez você não precisaria estar ali naquele momento, num especialista tão específico para o primeiro atendimento da dor lombar. Tenta você ver, aqui em Campinas, que é 1 milhão de habitantes, uma cidade rica, o maior convênio daqui tem 800 mil vidas. Por que daí o médico fica reclamando todo momento que vão pessoas sem necessidade nenhuma para emergência, para o pronto atendimento? Não é porque também é folga do paciente. O paciente chega e fala assim, tenta marcar uma consulta pelo meu convênio. Só está marcando para março, mas particular eu arrumo no dia. Entendeu? Então a questão é, quando a gente fala de pacientes particulares que pagam do próprio bolso, as estatísticas é 4% da população. Quando a gente fala de pessoas que têm seguro médico, são 50 milhões de pessoas. Mas a maioria dos seguros médicos, muitos deles, são chão de fábrica, são de operários, são de pessoas que trabalham em grandes empresas e que automaticamente também enfrentam fila para ter a primeira consulta, especificamente se tem uma crise de dor lombar. E aí vai no pronto-socorro. E automaticamente espera 4 horas no pronto-socorro. Num atendimento específico que não vai ter tempo para poder fazer uma triagem adequada. Não, impossível. Então mesmo e muito menos fazer o tratamento adequado imediato, que seria orientação, né, ou conversar sobre crenças e realmente orientar o paciente do que está acontecendo, até ouvi-lo, né? É impossível fazer isso no setor emergencial. Exatamente. Lu, Rodrigo, vamos uns dados do Brasil aqui, Lu. Vou pegar das nossas pesquisas, tá, Rodrigo? Fazer um merchan próprio aqui. A gente fez 2 estudos aqui no Brasil, um de prevalência, tá? Foi feito com 3 mil pessoas em São Paulo, na cidade de São Paulo. 10% da população que estava andando no meio da rua, a gente sorteou vários bairros e fomos para a rua mesmo perguntar para as pessoas. No momento da entrevista tinha dor lombar, atendeu os critérios de dor lombar. E desses, Rodrigo, 63% da população
teve algum episódio de dor lombar na vida, dentro da classificação oficial de guidelines mesmo, tá? E o segundo ponto é que a Lucila fez uma sequência de trabalhos muito legais de emergência e a quantidade de pacientes que vai na emergência médica no Brasil, mas no caso em São Paulo, ela é a mesma de pessoas que estão com febre, por exemplo. Entendeu? O cara está ardendo de febre e não é diferente em outros países do mundo. É cerca de 4% dos atendimentos de emergência no Brasil. Tem que parar uma emergência que está chegando um cara com a parada cardíaca lá dentro, o cara grande queimado, o cara que tomou tiro e tudo, o cara que está infartando, mas o maior contingente de pessoas são febre, que eu acho que é justificável, febre aguda e paciente com dor lombar, cara. E ali dentro é um show de horrores ali, os médicos têm que se afastar muito. E aí o Rodrigo foi muito feliz do que ele falou. O paciente tem que ir para lá, está aberto o dia todo, é rápido, é relativamente rápido, é melhor esperar 4 horas na emergência do que esperar 3 meses para a consulta sair. O cara vai lá. Cada país tem a sua questão cultural. No Brasil tem um grande problema da medicina de trabalho. E você tem pronto-socorros que lotam em véspera de feriado para testados, lotam de sexta-tarde ou de segunda de manhã. Então, assim, também existe um problema cultural em relação que pode provocar cronificação também, né? Rodrigo, o que você acha, cara? É só um chute meu, você não precisa concordar, por favor. Quando a gente olha para o Global Burden of the Disease, que a gente vê que a Global Burden of the Disease, pessoal, é um estudo, é tipo um mapeamento de doenças no mundo inteiro. O nome em português disso é Carga Global de Doenças. Quando a gente olha o GDB do Brasil, que a gente, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, o dor lombar é número 1. Então a gente fala assim, pô, cara, a gente aprendeu tanta coisa sobre dor lombar nos últimos 20 anos e a gente continua sendo a condição de saúde que mais gera incapacidade no mundo. Isso é por causa da dor lombar? Ou isso é por causa de um estilo de vida, um modus operandi da civilização, em que a gente está fazendo cada vez menos atividade física, a gente está comendo muita comida industrializada, o lifestyle, o estilo de vida das pessoas é uma merda, e a dor lombar nada mais é do que mais uma das comorbidades que esses pacientes vão ter. Eu acho interessante, eu gosto de fazer uma analogia muito com o cigarro, Léo e Lucila, porque o que a gente consegue isolar do cigarro hoje, do fumo? Que consegue existir hoje um consenso através de dados de pesquisa ao longo de 40 e 50 anos, que o cigarro aumenta a probabilidade de risco de morte, concordam? Por várias doenças, hipertensão arterial, diversos tipos de câncer, né? E assim por diante. Então, não há, na verdade, uma disputa de opiniões se o cigarro causa ou não câncer. Então, primeiro, você tem o consenso entre pesquisadores de diferentes países e profissionais de saúde. Segundo, você tem consenso de governos que entendem a importância disso para a saúde pública em relação a lotar hospitais, custos e assim por diante. E quando os dois entram em consensos de custos, de fomento para pesquisa e os resultados saem, é feito a ação. Aí, quando é feito a ação, é feito campanhas e leis. Então, daí é feito lei para parar de fumar em locais fechados, é feito leis para colocar no rótulo de cigarros que cigarro mata, e é feito leis especificamente municipais, federais e estaduais. E aí você percebe que ainda há fumantes. Muitos. E então você reduz a quantidade de fumantes, mas ainda há fumantes. E aí você consegue isolar que é o comportamento da população. Porque não é falta de orientação, não é falta de campanhas e não é falta de conhecimento que cigarro mata. Perfeito. Quando a gente fala de dor lombar, é totalmente diferente. Você não consegue fazer isso, exatamente. Primeiro, porque não há consenso entre pesquisadores em relação especificamente a tratamentos e a diagnósticos. Segundo, não há consensos em que você fala o que é uma dor lombar para a população. Terceiro, não há consensos entre isso e campanhas específicas de prevenção para você poder jogar campanhas preventivas para a população. Então, quando a gente vê o Global Burden of Disease, que a incapacidade aumenta, e ao contrário que outras doenças, como as doenças circulatórias, diabetes, com a tecnologia, você controla e dá mais qualidade de vida com a tecnologia, e para a coluna, mesmo com cirurgias endoscópicas, mesmo com ressonância de 4 teslas, mesmo com equipamentos de fisioterapia ultramodernos, a incapacidade vai aumentando. Qual é o motivo? O motivo, na minha opinião, são 2 grupos. O primeiro é realmente uma mudança do estilo de vida da população, onde, por exemplo, crianças hoje
em estudos feitos comparando a força muscular de crianças de 8 a 12 anos com crianças da década de 80, as crianças da década de 80 são em média de 27% mais fortes do que as crianças de hoje. Então, crianças que ficam muito em mídias sociais, em computadores, a segurança de não deixar mais criança brincar na rua, com medo de sequestro, de acidente, de violência, né? A mudança das grandes cidades estão fazendo crianças crescerem mais obesas, mais sedentárias, principalmente meninas, na primeira menarca, que a questão da constituição óssea é muito importante nessa fase, para dar depois osteoporose no futuro. Essas crianças estão ficando mais sedentárias. Se vê que a atividade física e a educação física, a matéria de educação física não é mais obrigatória nos colégios de Estado. Isso é maluquice. Então, adultos vão crescer sedentários, com pobre massa muscular, pobre recursos de controle motor, e vão ser potencialmente pacientes com dor crônica no futuro. Esse é o ponto. O segundo ponto é que não há um consenso entre profissionais da saúde, e muitos profissionais da saúde exploram a questão da dor lombar como um mercado. E essa exploração como um mercado, essa exploração da teoria do porquê você tem uma dor nas costas, e se você for em 10 profissionais diferentes, você vai ouvir coisas diferentes. Um fisiatra, um quiropata, um osteopata, um fisioterapeuta, um naturopata, cada um vai dar especificamente uma teoria baseada na formação dele, na crença dele, do porquê você tem essa dor lombar específica, gerando um mercado enorme de crenças irracionais e de tratamentos não baseados em diretrizes. Então, e aí a população fica no meio totalmente perdida, comparando com essa analogia do cigarro, que não tem uma informação precisa. Que para uns é uma informação e para outros é totalmente diferente. Um médico falaria que não mata, outro médico falaria que faz bem, outro médico falaria que até ajudaria o cigarro sem ansiedade. Fuma para dormir, para relaxar. Um paciente falando, olha, mas minha avó acendeu o bolo dela de 94 anos com cigarro. Ela não morreu. Então ele não entende a questão que é risco de probabilidade, né? O que na verdade, é certeza probabilística. Então, assim, a gente não consegue disseminar o que é somente a culpa da população entre sedentarismo, obesidade, estresse, e que envolve também as questões da grande cidade. A gente sabe que a depressão está intimamente relacionada com incapacidade na dor lombar. O Brasil, ele é o 5º país em depressão e o 1º em ansiedade. Então, esses fatores envolvem todas as questões ligadas ao cuidado da dor lombar e por que ela vai aumentando cada vez mais, né? Pode fazer a cirurgia que você quiser, quanto mais cirurgias, não acaba a dor lombar, só aumenta a incapacidade. Pode fazer quantos exames de imagem quiser, você não diminui especificamente a cronificação dos pacientes. Então, os dados estão mostrando que o modo de pensar hoje do sistema de saúde público e privado entrou em falência, né? Agora, a questão importante também é colocar a seguinte: a gente entendeu qual é a causa de câncer no pulmão ou de outros tipos de câncer, que o cigarro é ligado, tem uma causalidade com isso. E aí foi feito ações específicas, né? Quando a gente fala especificamente de dor lombar, a gente já tem diretrizes mostrando como seria o tratamento ou abordagem adequada de pacientes agudos e de pacientes crônicos. A pergunta é, como é que você implementa isso? É isso que eu ia falar, a dificuldade da implementação. Não tem implementação assim, não. Todos os hospitais públicos e privados seguem, no mínimo, guideline de tratamento de dor lombar. Mas mesmo assim, essa ferramenta, esse instrumento que a gente utiliza, ele está sendo ainda pouco efetivo para o desfecho adequado de pacientes com incapacidade de dor. Não, aí a implementação do que é feito, do que é publicado, ela não existe, porque existe uma variedade cultural enorme de você tratar pacientes com dor lombar, que culturalmente em cada país tem uma miscelânea muito grande. Por quê? Quanto mais difícil você ter acesso de qualidade à saúde, mais você vai ter pessoas na comunidade que tentam ajudar a população de alguma maneira. E aí você cria pseudociência a rodo. Você vai ter lá o bonus setter da comunidade, você vai ter lá o mago da universidade, porque o cara não consegue atendimento de serviço de qualidade, vai ter alguém na comunidade tentando ajudar. Então, brota também benzedeira, curandeiro. Estou falando de mundo, tá, pessoal? De populações pobres, de populações em desenvolvimento. Ou também nas questões de rico, de high-tech, né? Daí você vai falar de pseudociência chique, que também é a mesma coisa, é o mesmo lixo, né? E que, na verdade, não vai gerar uma mudança direta na população, né? Mudar esse quadro, né? Mudar o Global Burden of Disease, né?
Uhum. E o que eu percebo, Rodrigo, o que eu mais percebo assim, é que a falta de informação, de conversar e explicar para o paciente que os tratamentos que existem hoje, que têm evidência, não é aquilo que você vai tomar um medicamento e amanhã você está sem dor. Você não vai fazer o exercício hoje e amanhã acabou o seu problema como uma pílula mágica. E muitos desses curandeiros e tratamentos holísticos ou alternativos ofertados hoje, ele vem com uma promessa muito imediata. E aí eu vejo que as pessoas, por falta de falar assim, tenha paciência de esperar, vai melhorar, segue esse tratamento. E as pessoas falam assim, eu vejo a ansiedade, muitas vezes, de muitos pacientes, por se falar de coluna, por se achar uma área muito nobre no corpo, por ter sempre alguns relatos de caso da vizinha, do vizinho, que um dia teve dor de coluna e hoje está numa situação que eles sempre contam aquela história desastrosa. E aí, isso faz com que a pessoa fale assim, eu preciso de urgência, eu preciso de uma pessoa que resolva. E com a falta de consciência, e com a falta, na minha opinião, de informação dos próprios profissionais da saúde, de buscar por essa evidência para implementar, abre uma janela para vários tipos de tratamento que atrasa a implementação de coisas corretas de serem feitas. É claro, assim, quando a gente fala em prevenção, é uma coisa bem simples. Quando você tem o primeiro episódio na vida, né, 33% vão ter de novo em um ano. Qual é o modo de prevenção disso? O Maher publicou grandes trabalhos longitudinais mostrando, olha, educação e exercício previne um novo episódio em 45%. Exercício isolado previne em 35%. Poxa, Rodrigo, mas é só isso? O que tem hoje é isso. Ó. Palmilha não previne, colete lombar não previne, ergonomia não previne. Né? Mas por que só 45%? Porque, na verdade, a dor, como a gente sabe, ela é produzida biologicamente no cérebro, então é um contexto de componente multifatorial que envolve fatores genéticos, envolve fatores psicossociais, envolve fatores de como seu trabalho é tóxico ou não, da qualidade do seu sono, da qualidade da sua alimentação e, especificamente, das suas questões relacionadas à ansiedade, depressão, estresse, burnout. Fora isso, envolve a questão do exercício. Então, você vai juntando variáveis e, em determinado momento, você vai ter uma dor lombar. A dor lombar, ou a dor no pescoço, ela é um sinal da sua qualidade de vida. Ela é um termômetro de como está a sua qualidade de vida. Como é que está o nível do seu estresse, como é que está o nível da sua qualidade de atividade física, como é que está o relacionamento de você com o seu trabalho, ou de você com os seus pares no seu trabalho, como é que está o relacionamento com a sua família, e qual é a história da sua família. Se você tem irmão, pai, mãe, tio, todos com dores lombares ou dores cervicais, existe um componente também, uma variável genética, que você pode ser mais propício a ter um desenvolvimento de dor lombar durante a vida. Então, são múltiplas variáveis que ela tem que se preenchendo para poder automaticamente lidar. Mas o principal, quando a gente fala que a atividade física é o modelo mais constante, é o modelo mais efetivo de prevenção, 49% da população brasileira é sedentária. Não atinge os critérios mínimos de 150 minutos de atividade aeróbica semanal e 2 vezes por semana de fortalecimento muscular, não importa com qual tipo de resistência, durante 20 minutos. Então, 49% da população não atinge esse critério e também envolve aí o comportamento da população independente das campanhas que são feitas hoje em dia. Né? Rodrigo, eu fiquei pensando uma coisa aqui agora. Eu, você e a Lu, a gente vai direto em congresso. Os congressos não são ultra nichados demais, não, cara. Até em congresso médico, fala assim, vamos no congresso de dor de não sei o que lá. Aí os fisioterapeutas ficam todos num auditório, os médicos ficam em outro, os cirurgiões ficam em outro. Então, assim, esses dias eu vi um cara orgulhoso, amigo, vou falar aqui para você, isso eu não preciso esconder, não. Eu fiz um post sobre quiropraxia e osteopatia. Aí um cara foi no meu privado e falou assim, com muito orgulho, olha, eu sou formado em quiropraxia, fiz 5 anos, os nossos congressos só pode entrar quiropraxista e mais ninguém. E ele estava orgulhoso disso. Eu falei, cara, que merda. Você perde a oportunidade de conversar com um psicólogo, com um fisioterapeuta, com um médico, com um cirurgião. Quando você vai em congresso de médico, tem uma tarde escrito não prescritor para os não médicos, e aí eles te botam numa sala menor. E aí, num problema totalmente multidisciplinar, que é claro que tem as suas dominâncias, claro que a maioria das dores lombares vão cair em consultório de fisioterapeutas, osteoquiros e médicos, a gente não se conversa, cara. E aí, cara, o que você pensa disso? Não, a grande questão quando a gente fala de congressos, tanto médicos como de fisioterapeutas e assim por diante, de profissionais da saúde, nós sabemos que a evolução, que a inovação em saúde ou em qualquer outro tipo, você pega lá
a filosofia a filosofia da ciência, né, do Kuhn. Aí ele coloca, né, que você tem paradigmas da ciência onde todo mundo entra em conflito sobre os achados atuais. E você só consegue inovar quando diferentes profissionais conhecem tanto um do outro sobre si, que daí que eles estão atrás de uma meta da resolução de um problema, que a fusão do conhecimento gera uma anomalia. Essa anomalia, essa mutação gera um novo conhecimento. Por exemplo, surgiram lá um patch que você cola e que através da temperatura do seu corpo e a impedância da sua pele carrega a bateria, por exemplo. Para essa inovação surgir, ela precisou ter biólogos, ela precisou ter engenheiros, ela precisou ter dermatologistas, ela precisou ter 5, 6 profissionais que todo mundo sabe o que o outro faz para sentar e resolucionar ou solucionar um problema. E através do comando e através da interdisciplinaridade intensa, você gera a transdisciplinaridade, que daí é a inovação, né? Então você tem a questão que a gente chama de multidisciplinar. Multidisciplinar não quer dizer absolutamente nada. Você abre uma clínica, aluga várias salas, tem cada profissional trabalhando numa sala, eles não se conversam. A clínica tem vários profissionais diferentes, nenhum conversa, porque o cuidado não é centrado no paciente. Isso é multidisciplinar. O interdisciplinar, existem reuniões periódicas, quinzenais, mensais ou semanais, para discutir o mesmo paciente. E aí começa a surgir as evoluções, porque daí um cirurgião vai poder ter humildade de entender qual é o olhar do nutricionista para aquele mesmo paciente. Qual é o olhar do psicólogo para aquele paciente que ele atendeu e vai entender que as pessoas são treinadas para terem visões diferentes. Qual é o olhar do fisioterapeuta para aquele paciente? Aí começa a ter uma abertura de diálogos e consensos entre essa equipe, porque estão tentando resolver o problema do mesmo paciente. E a transdisciplinaridade são dentro das universidades, aonde você tem departamentos com mestrado, doutorado, com vários profissionais gerando teses, gerando inovações para poder criar rupturas, né? E essas rupturas solucionar problemas da sociedade. Os congressos médicos, eles são totalmente unidisciplinares e não permite a transdisciplinaridade. Por quê? Porque, na verdade, um congresso ele só é feito através de patrocínios. Os patrocínios são feitos por empresas. E os temas dos congressos devem gerir os benefícios da empresa que patrocinou o evento. A maioria dos meus cursos e congressos que a gente faz dentro do Instituto São Melo, não existe patrocínio. O fisioterapeuta não patrocina evento, se patrocina os valores mal cabe especificamente para isso. E isso é bom, pelo menos, porque daí eu não consigo ter conflito de interesse. A gente pode falar especificamente o que cabe a falar. Então, a grande questão, primeiro, é essa segunda disputa profissional. A dor lombar é um mercado que todo mundo está tentando um lugar ao sol. E na dor lombar, tanto em hospitais como em centros clínicos, existe um ranking de hierarquia, porque o sistema de saúde hoje é formado como se fosse um canteiro de obra. E o canteiro de obra, hoje, é investidor de hospital, executivos de convênio e alguns médicos diretores. O resto é pedreiro. O resto é chão de fábrica. Existe uma hierarquia invisível que ninguém fala. E essa hierarquia dita especificamente o montante de dinheiro que seria dado tanto para pacientes agudos e crônicos, para onde esse dinheiro vai. E esse dinheiro vai, geralmente, é quem tem o poder do maior placebo. E quem tem o poder do maior placebo depende do tipo de profissão que você escolheu. Entendi. Então, isso é uma briga interna que existe. Principalmente disputa entre profissões, da onde que o bolo vai mais, e que não é o interesse do paciente, não é a resolução da patologia, é a continuidade do mercado. E que esse mercado, todo mundo está tentando um lugar ao sol. Então, como é que eu sei disso hoje? Talvez eu sou um dos profissionais que mais sabem isso hoje, porque desde 2014 comecei a estudar o que se chama de saúde baseada em valor. E saúde baseada em valor foi criado nos Estados Unidos, na Universidade de Harvard, né, principalmente por pesquisadores que eram da área da economia, e que daí automaticamente viram como seus parentes foram tratados de uma questão especificamente de saúde, e que daí entendeu que o sistema é totalmente caótico. Os Estados Unidos é o pior país do mundo para a saúde, para questões de custos, né? É o melhor em tecnologia, mas é o mais exclusivo de pacientes, é onde você tem mais procedimentos feitos sem necessidade, onde você tem mais custos específicos com saúde. Então, a saúde baseada em valor veio de lá,
onde ela teria 3 tripés, né? O primeiro tem que ser centrado no paciente e focado na experiência do paciente no serviço. Segundo, reduzir custos. E o terceiro, cara, que é o mais sensacional, que é aferir resultados, né? E através da aferição de resultados, você tem desempenho de equipes de saúde, de hospitais, e a remuneração seria dada por desempenho. E desempenho seria gerado pelo benefício do paciente. No Brasil, a saúde baseada em valor, eu aprendi que é uma falácia. A saúde baseada em valor no Brasil, na área da coluna vertebral, a maioria dos pequenas intervenções e modelos de saúde baseada em valor feitos para hospitais operarem mais, porque, na verdade, é apenas um atrativo para você conversar com seguradoras, para a seguradora entender que você criou um centro de cuidado de excelência em coluna. E se você cria um centro de cuidado em coluna, a maioria dos pacientes desse convênio podem ser direcionados para lá. Como o número de cirurgias é de 6% a 8%, se você monta um serviço normal e você tem 80 pacientes mês, você vai operar 6%, 8% de paciente. Então, você tem 10 cirurgias. Mas se forem 800 pacientes para lá, porque você entendeu, as seguradoras entenderam que você está fazendo um serviço de seguro baseado em valor, saúde baseada em valor, você faz 100 cirurgias. Então, você aumenta o fluxo de cirurgias do seu centro cirúrgico. Não é preocupação com o paciente. Não é preocupação com incapacidade. É tentar gerar centro cirúrgico, rodar centro cirúrgico com aumento de montante de serviços específicos voltado para isso. A saúde baseada em valor tem três específicos grupos, né? O primeiro seria que, sim, saúde pública, seria você reservar recursos que são escassos para quem precisa mais. Então, se você economiza dinheiro com gastos desnecessários, você teria dinheiro específico para poder gerar para as pessoas que necessitariam realmente de mais recursos, né? Para o serviço, para a questão especificamente de saúde privada, seria especificamente para a sustentabilidade de seguradoras, porque uma seguradora vai ser sustentável. E se ela não for sustentável, se ela quebrar, por exemplo, no Brasil, você tem 150 milhões de pessoas que dependem do SUS. Você tem 50 milhões de pessoas de convênio. Os convênios estão quebrando, não sei se vocês perceberam, todo dia tem um convênio quebrando. Quanto mais convênio vai ficando mais caro, porque não é sustentável, você vai deixando de pessoas de terem necessidade porque não consegue pagar uma mensalidade. Então ela vai para o SUS. O SUS não consegue comportar pessoas se o seguro privado do Brasil quebrar. Então a sustentabilidade para seguros de saúde seriam para você remunerar quem entrega mais valor. Então, se o médico opera só quem tem necessidade e equipes de fisioterapia que têm alta performance deveria receber o honorário da sessão de um valor muito maior comparado com serviços que não usam diretrizes. Então, o dinheiro da remuneração do profissional deveria ser mais adequado, baseado em rankings de performance. Mas a gente percebeu que isso é uma falácia. Eu conversei com um dos únicos neurocirurgiões que fazem um trabalho legal de saúde baseada em valor do Brasil, de Hospital de São Paulo. É a primeira vez que eu vi um neurocirurgião reclamar especificamente de que foi açoitado por diretores médicos, que ele não cumpriu a meta de cirurgia do mês, porque ele está operando... É isso que eu ia falar de meta. Eu estou aqui esperando para dar... Ele está operando menos porque ele fez um serviço adequado de saúde baseada em valor, então você vai tirar muitos pacientes de cirurgia. E a primeira vez que eu vi um neurocirurgião reclamando de faturamento mensal, reclamando que precisaria realmente melhorar os ganhos dele, eu nunca ouvi um neurocirurgião reclamar disso. O terceiro, especificamente, que eu percebi que é o terceiro grupo, que saúde baseada em valor seriam os pacientes particulares que pagam do próprio bolso, que são os meus pacientes, onde toda semana você está vendo se aquele paciente está avaliando quanto ele paga, de quanto resultado ele está tendo. E a fonte pagadora, que é o principal recurso, né, saúde pública, privada ou o paciente, ele que vai decidir a hora que ele parar. Então, o meu paciente, eu não vendo pacote, né? Meu paciente, quanto menos sessões, melhor. Para o máximo benefício possível. Então, eu entendi, a saúde baseada em valor, ela fez eu aprender que ainda no Brasil, o mindset, as crenças ou o modelo de negócio é um modelo de negócio que poucos vão querer tudo. Então, só grupos vão querer todo o dinheiro para si. Não dá para fazer saúde baseada em valor hoje no Brasil. É um discurso de palco, é uma fantasia, é bonito de se falar. Seria o ideal? Seria. Mas não há interesse, especificamente, de distribuir o dinheiro por performance. O dinheiro tem que ficar só com uns. Não dá para fazer. Mas eu aprendi que
Quem consegue fazer serviço privado, particular, e você entender a ética, que seu paciente precisa ter o máximo resultado com o menor número possível de sessões, criar autonomia para esse paciente, aplicar guidelines, aplicar diretrizes, ele é a sua fonte pagadora. Então, eu e minha equipe entendeu que tudo tem que ser centrado no paciente, porque ele é minha fonte pagadora. Uhum. E a experiência dele e o resultado tem que ser o melhor possível, no menor custo possível para ele. Porque daí, automaticamente, essa informação se espalha e eu tenho mais paciência, entendeu? Claro, claro, Ô, claro. Rodrigo, você está falando aí, eu estou me lembrando de 2 frases que me marcam como carreira de pesquisadora, quando vocês fazem uma pesquisa e você vê que ela não vai ser implementada. Você fala muito do paper da Lancet, lá de Call for Action, que a gente fez lá em 2018, e eu lembro, naquela época, assim que o paper foi publicado, deu muita mídia aquele paper, porque a gente fez questão de dar mídia mundial disso, para tentar implementar o máximo possível. E eu não esqueço uma cena de estar no clube, conversando com famílias, e uma das pessoas era um ortopedista que só trabalha em hospital, e o cara muito bacana, e ele tem uma visão muito legal, mas ele falou assim, a gente estava falando sobre o artigo, e ele falou assim, é lindo a visão como pesquisa, e eu concordo da visão que tudo isso vem centrado no paciente, de até diminuir o número de exames por imagem em setores emergenciais, dentro de hospitais, para que isso reduz custo, porque é uma ressonância caríssima, né? Uma tomografia caríssima, e se faz de forma desnecessária, você já reduz custo pensando em dor lombar. E aí eu lembro do médico falando assim, é lindo pensando no paciente, mas pensando no ambiente que a gente trabalha, eu sou mandada embora no dia seguinte, porque eu tenho uma meta a ser cumprida de número de exames de imagem a prescrever para esses pacientes. Então, todo paciente que chega no setor que eu trabalho no hospital, se eu não pedir pelo menos 1 ou 2 exames por imagem, um exame clínico, eu sou obrigado a pedir. Isso foi uma facada no meu coração tão grande. Eu olhei para a cara do Léo, fui embora assim, para que eu faço pesquisa? É super comum porque na prática. Tudo se olha no custo, e no custo não é custo do paciente, é custo do profissional. Então, não vai ser implementada nunca. É a realidade da vida, Lu, da parte privada. Existem remunerações específicas, inclusive dentro de empresas de exames de imagem, qual médico que manda para lá, de medicação também é assim. A gente sabe que, no caso de coluna vertebral, é um dos únicos meios no qual essas questões que vocês ouviram falar de OPME e máfia das próteses não acaba, não dá para acabar. É muito forte essa questão. E lembra, quando a gente fala, talvez a questão porque, para mim, a ruptura ela aconteceria nessa questão de saúde baseada em valor, principalmente em 2 critérios. A medição através de NPS da experiência do paciente e a segunda, a aferição de resultado. E a aferição de resultado, a gente não está falando para publicar paper, mas para medir performance de cada equipe. E isso no mundo real. Super fácil. Hoje vocês sabem muito bem de questões simples, de valores de corte, de valores de cut-offs, que dá para você entender qual equipe é especificamente. Porque daí você vê a verdade pragmática. Por exemplo, a pragmaticidade. Quando o Léo fala assim, Rodrigo, a maior autoridade, uma das maiores autoridades em dor lombar do Brasil, aonde está a verdade nisso? Você não tem número. O número que tem, por exemplo, você pegar o Expertscape, eu não estou nem na lista do mundo, não estou nem na lista do Brasil. Eu sou o primeiro em Campinas. Que, inclusive, é uma vergonha, porque um clínico todo dia trabalha com 250 atendimentos, no mínimo por mês, 14 horas por dia. Eu ser o primeiro, um clínico ser o primeiro com 6 universidades na minha cidade, é uma vergonha isso. Ou seja, é uma vergonha, concorda comigo? A única questão é que você sabe que eu sou um bom clínico e eu também estou na área da pesquisa. Ponto. Mas eu estou falando que você não tem mentira nessa questão específica. Meu índice H é 14. Tem vários professores que são concursados em universidades federais e estaduais que não têm o índice H14. Mas, porra, o Maher tem índice de 100, entendeu? Você tem acima de 40. Então, assim, eu sei quem é o nível de pesquisador de performance e não tem choradeira. Então, como pesquisador, eu tenho um nível mediano baixo. Como clínico, e o resultado do Rodrigo como clínico? Cadê o resultado meu como clínico? Eu sei hoje o meu resultado como clínico. Eu tenho 57% a 62% de pacientes crônicos que eu consigo reduzir a incapacidade para menos de 20 no Oswestry e para menos de 3 na EVA de dor. Eu sei cada membro da minha equipe, a eficácia, a performance de cada um em paciente crônico abaixo de 60 anos. Isso é maravilhoso, né? Baseado em aferições específicas de ferramentas que foram validadas por cientistas.
questão a gente acabaria com as crenças de milhares de métodos no Brasil se cada um conseguisse aferir a sua performance no seu consultório sem ninguém ver. Pô, peraí, Mas, cara, Rodrigo, você está falando isso, deve ter um monte de gente pensando. Eu misturo reiki com isso, misturo com aquilo. Peraí, qual é a minha performance? Vamos ver na realidade a minha performance e quanto o meu paciente paga por essa performance. Aí você botaria no mesmo saco cirurgiões, fisiatras, reumatologistas, fisioterapeutas, centros de pesquisa ou centros clínicos para mostrar o seguinte, aí, negada, para o mesmo tipo de paciente abaixo de 60 anos, sem dor radicular, com dor lombar inespecífica, qual é o desempenho em 3 meses de tratamento? Aí a gente começa a separar o joio do trigo, e aí, na verdade, um futuro brilhante seria que daí o dinheiro seria destinado para quem performa mais. Claro. Mas isso não vai acontecer no Brasil, porque ninguém vai mostrar seus resultados, ninguém quer. É muito melhor filosofar sobre teorias de tratamento. É muito melhor filosofar sobre o quanto brilhante você é, o quanto sua agenda lotada você é, entendeu? Que aí você é foda, entendeu? Ô, Rodrigo, só para esclarecer para o pessoal que está nos ouvindo, que tem muita gente pensando assim, mas como eu poderia simples medir minha performance no consultório? A gente está falando isso aqui em casa ontem, né, Léo? A maioria, não só profissionais que atendem pacientes com dor lombar, mas a maioria dos profissionais da saúde em geral, eles não procuram saber como que está o seu paciente depois de prescrever um tratamento. Seja ele um antidepressivo, seja ele um ansiolítico, seja ele um tratamento de dor lombar, seja ele uma ozonoterapia. O paciente vai embora e nenhum profissional da saúde liga para esse paciente para saber como o senhor e a senhora está depois de uma semana, depois de um mês, depois de tantos meses. E para avaliar a performance, igual o Rodrigo está falando, basta você querer saber como está o seu paciente e medir os desfechos que você mediu no início da consulta. E aí você tem uma noção o quanto que aquilo fez de diferença em desfecho no seu paciente. É diferente a gente falar de eficácia de técnica, mas aqui a gente está olhando performance em desfecho. E isso não é mensurado por ninguém na maioria dos consultórios e clínicas de saúde por aí. Desfecho você demora 8 minutos em média para fazer. Você precisa de uma EVA de dor, um Roland Morris ou um Oswestry, que são 2 questionários que são utilizados aí de graça no Google, e uma percepção global de melhora que o próprio paciente responde. Você dá para a secretária aplicar no paciente enquanto ele está na sala de espera, e você coloca uma tabelinha do Excel, você teria isso. É super fácil. Acontece que a verdade ela é muito dolorida para a gente saber qual é a nossa performance. No esporte, a gente sabe a nossa performance. Você pode falar o que você quiser, é só entrar numa competição da tua idade, do teu nível de performance, que você vai saber o quanto você é bom ou não é, o quanto você precisa de treinamento ou não. Para nós, infelizmente, um dos valores de performance existe a agenda cheia. E, infelizmente, a agenda cheia é feita com qualquer mentira de marketing hoje para atrair clientes. Né? Você pode colocar uma propaganda de marketing voltada para qualquer tipo de coaching ou de sistemas de venda, que você pode, pelo menos na primeira consulta, ter agenda cheia, mas ninguém mostra o resultado. O único resultado que você ouve é 95% de sucesso. 95% de sucesso, até a história natural da doença tem. Então, a questão específica é que a gente não mede resultado, não afere, e quem ouve eu falando acha que isso é coisa de pesquisador, e não é. Não é, e por isso, Rodrigo. Você só vai mudar a tua prática clínica se saber o quanto bom ou ruim você é. Porque a partir do momento que você é bom ou ruim, inclusive dentro de cursos, né? Como eu gostaria de saber, pesquisadores ou gurus que vêm para cá, super renomados para fazer cursos de alguma patologia, como eu gostaria de saber publicamente qual é os desfechos e qual é a média de resultado que ele tem. Porque se eu consigo aferir meus resultados, esse cara tem 15%, 20% maior efetividade do que eu. Eu quero aprender com esse cara. Claro. Porque a partir do momento que a gente divide resultados humildemente, eu vou buscar quem é melhor que eu humildemente para aprender com esse cara. Rodrigo, isso é uma coisa tão básica que o Rodrigo está falando. Por exemplo, eu fico imaginando o Rodrigo lá com 14 colegas de profissão, 20 colegas, e você tem os scores de todo mundo. E você pode gerar uma média, um desvio padrão de cada um ali e falar assim, cara, eu tenho 1 ou 2 caras aqui que estão muito acima da média. Vamos tentar entender por que esses caras estão muito acima da média? Talvez os pacientes são mais fáceis, talvez não são, mas se eles de fato eles são consistentemente melhores, o que esses caras fazem que os outros não fazem? E o inverso é verdadeiro. Você tem um colega performando abaixo da média, não é para desligar ele do programa, mas é para ele ser tutoriado pelo melhor. Vamos botar os dois, um ajudando o outro aqui, cara.
E isso, no fim, ia trazer uma performance incrível. Quando eu fiz o mestrado, Rodrigo, fiz o mestrado em overtraining. E eu trabalhei com a maior ferramenta de validação de overtraining do mundo. Ela só fazia isso. Ela só faz isso. É um instrumento utilizado no Comitê Olímpico Americano. Eles medem overtraining de todo mundo o tempo todo. E eles têm uma coisa que chama tolerância, que nada mais é do que intervalo de confiança. Onde está todo mundo? E onde está cada atleta? Aí você plota cada atleta contra o time inteiro. E quem está fora, você vai lá no cara e fala, cara, está acontecendo alguma coisa? Você está dormindo mal? O treino está muito forte? E você vai trazendo esse cara de volta. E a incidência de overtraining nos Estados Unidos, na Alemanha, que usa essas ferramentas bobinhas, cara. Lu, fiz o mestrado quando? 2001, né? Os caras usam exatamente isso que o Rodrigo está falando. Mensuração contínua. Você fez a UFMG, né? Fiz a UFMG. Cara, é uma coisa assim, 2001, eu defendi meu mestrado em 2003, mas é uma ferramenta que ela faz exatamente isso que o Rodrigo está falando. Empresas, setor de vendas, performance de vendedores existe há milhões de anos, isso aí já dentro de grandes empresas, feedbacks, treinamentos internos, valores de remuneração no final do ano, existem já muito disseminado, tanto é que a saúde baseada em valor, ela veio da área da economia, porque empresas medem e claro. No área de esporte, você sabe cada jogador, o número de gols que ele faz no ano, a temporada como é que ele tá, no basquete, no golfe, você tem handicaps para saber qual é o nível dele perante a temporada. E se a gente fosse colocar profissional da saúde como atleta, qual é o índice que a gente usa de performance? De fisioterapeutas, de quiropatas, de osteopatas, de médicos, cirurgiões, né? A gente poderia colocar todo mundo nessa escala, mas a verdade é dura demais, o ego é duro demais, e os recursos estão centrados somente em um grupo, né? É isso. E a meta, igual o Rodrigo fala, nunca deveria ser o quanto você ganha e quanto sua agenda está lotada, e sim a meta do paciente, que é o que importa. O tratamento é sempre voltado para o paciente. Eu só queria comentar outra coisa, Léo, que assim, o Rodrigo falou duas frases, eu falei uma dessa da meta que me incomodou, da meta de ter que prescrever algo para bater meta, e outra frase que a gente escutou recente, você estava comigo nessa hora, Léo, que na hora que a gente apresenta a evidência de tratamento para dor lombar, principalmente para dor lombar aguda, que se mostra-se muitas vezes que quando você conversa com o paciente, você tem tempo na primeira sessão de orientar, de falar que muitas vezes eu fiz o exame físico adequado, no seu caso, não acho que a imagem não somaria no meu exame, e que discute com o paciente as possibilidades de tratamento. E uma delas, talvez, é não tratar. Se aquele paciente que tem a agenda cheia, que não consegue, ele entendeu, né? Ele não é um paciente que está não tem meio de movimento, que vai fazer o exercício em casa, que você consegue orientar e fala assim, e volta para que eu veja que se você melhorou ou não, ou se algo tem que ser feito. Segundo as diretrizes mandam fazer, e também o prognóstico favorável para a dor lombar aguda, eu escutei a voz de profissionais falando assim, mas isso vai contra a minha clínica. Se eu, com uma sessão, eu consigo orientar o paciente possíveis exercícios, ou oriento o prognóstico, ou falo que o prognóstico é favorável, eu perco o atendimento. Então, eu não faço a diretriz porque eu perco na minha clínica o atendimento desse paciente que já chegou para ser atendido. E eu vejo isso de novo. Isso não é prática baseada em evidência, porque a prática baseada em evidência é focada, de novo, que eu acho que divide muito as definições de prática baseada em valor, né? Que é centrado no paciente, não centrado no profissional. E eu fico bravo com essas frases, eu queria até ouvir sua opinião disso, porque não é verdade. Se você passa a orientação correta para o paciente, não quer dizer que você vai perder atendimento. Tem vários pacientes, mesmo se orientando, ele vai falar assim, mas eu quero fazer esse exercício com você, eu não vou saber fazer sozinho em casa, eu quero ser orientado, ou eu quero tentar melhorar o mais rápido possível, ou tem vários tipos de pacientes que seu consultório não vai esvaziar se você der a informação correta. Mas isso tem que mudar o mindset de vários profissionais da saúde em relação a isso. A realidade ela é muito dura. Eu peguei pacientes que eu vi o seguro aprovando um bloqueio de uma dor facetária que não existia. É uma pessoa que estava com depressão, com várias questões emocionais importantes, com burnout, um médico que estava trabalhando em 3 serviços diferentes, e o convênio aprovou o pedido médico que o valor foi de R$70 mil para um bloqueio. E o seguro pagou. O seguro pagou, cara. Tem orçamento de cirurgias de R$100 mil, R$120 mil, R$140 mil.
e que seguro, ou com judicialização ou não, paga. Aí, Uhum. quando a gente fala de saúde baseada em valor, que serviços que você viu pelo mundo, no sentido de que fisioterapeutas reduziram drasticamente o número de cirurgias, e você vê o valor, quanto foi gasto por paciente, e quantas sessões foram feitas, você viu que daí o valor gira em torno de 150, 180 reais. Você fala, pô, que legal, conseguiram reduzir aí 1 milhão de reais, um fisioterapeuta economiza 1 milhão e 200 mil dólares em cirurgia, um fisioterapeuta, e aí você vê, pô, então vai se remunerar mais esse fisioterapeuta. Não, daí o hospital pega e contrata CLT esse fisioterapeuta. Então quer ganhar tanto com o valor específico que o convênio vai pagar para a fisioterapia, não divide com o fisioterapeuta, como ganha em cirurgia. Então é um cassino que o sistema hoje, os profissionais que trabalham com tratamento não farmacológico, o único modelo de proteção que eles têm é para ir para um modelo privado particular. Particular. É o único modo de sobrevivência digna. E o grande problema é que, se fosse especificamente automático, quem vai para o particular, com o paciente pagando do bolso, que é 4% da população, e que todo mundo faz diretriz, não é verdade. Aí você tem milhares de tribos querendo dividir esse pequeno pedaço do bolo, que é altamente lucrativo, entre aspas, com milhares de propostas, cada vez mais absurdas. Né? Cada vez mais absurdas. E aí você vai falar para um fisioterapeuta ético, que daí ele vai ter uma consulta só para orientar e o paciente não voltar, aí esse paciente vai para um outro que vai fazer ozônio. Então, assim, é um modelo voraz, é um modelo que não tem como o Global Brain of Disease só piorar. Né? E qual a solução? Eu tenho humildemente a opinião de que eu não sei qual seria a solução. Eu não sei qual seria a solução, Lu. Cara, a gente toma cuidado com pesquisadores, também de fontes pagadoras, no sentido que muitos pesquisadores vão nessa linha e eu vejo cada vez mais assim, dados com estranheza. One Session Physiotherapy Effectiveness, pô, resultado de uma sessão. Cada vez mais querendo reduzir o número de sessões como se fosse o custo do fisioterapeuta o pior de todos. Se o custo maior de cirurgia, o próprio Maher coloca, mas o custo é muito maior com cirurgia. Coloca, por exemplo, no estudo agora do Restore, que é o estudo do Peter Sullivan, de CFT, que tem um bom resultado crônico, apesar de eu não concordar com o grupo controle que foi feito, né? Ele não simplesmente não comparou com terapia manual e exercício, que é o normal de guidelines, ele comparou com o segundo grupo de CFT, utilizando biofeedback ou não. Mas, pô, mesmo assim com resultado bom, porque também ele comparou com o usual care, né? Deixou o paciente a esmo, que faz sentido porque é a realidade do dia a dia. Mas daí eu vejo, por exemplo, o próximo professor Christopher Maher colocando, precisa de treinamento para dar para fisioterapeuta, né? O treinamento gera muitos recursos. Pô, peraí, o residente faz 4 anos, faz fellow, não pode ter um treinamento de 3 meses, ou um treinamento de workshops contínuos para treinar fisioterapeuta, que daí vai diminuir bilhões de dólares. É sempre uma coisa assim, parece que nós que tratamos com o tratamento não conservador, assim, a economia de saúde baseada em valor para um seguro privado está indo para quem? Por que eu estou economizando dinheiro para uma seguradora? O dinheiro vai para quem, esse dinheiro economista? Vai para o investidor? Entendeu? Não vai para o meu paciente, não vai para o fisioterapeuta. Então a gente tem que fazer várias perguntas hoje de como realmente está esse absurdo que está. E explica tudo. Então a gente tem que tomar cuidado, que a gente vai na linha, reduzir custos, economizar dinheiro para quem? Para quem? Economizar para quem? Para onde está indo esse dinheiro? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Ô, Rodrigo, você deu um exemplo de uma cirurgia mal indicada, né? Que você viu uma aprovação de convênio e tudo. Isso é muito rotineiro na sua prática clínica, que bate na sua prática clínica. Eu imagino que vocês têm as pessoas da sua confiança lá, mas deve aparecer para todo lado. Eu tenho 2 perguntas. Uma é essa. A segunda é uma coisa até constrangedora para mim, tá, pessoal? Porque como todo mundo sabe que eu sou fisioterapeuta de formação, a pergunta que eu mais recebo no meu DM, eu recebo 2, tá, Rodrigo? Quiropraxia e osteopatia funciona? E segunda me indica um físio. Aí eu falo com o cara, qual cidade? E eu nunca indico um de convênio. O cara falou, mas você tem preconceito contra convênio? Não. Eu falei, cara,
eu vou te indicar um cara que é privado. Quase que é meu primeiro filtro. Aí fala, mas a minha Unimed não paga. Fala, cara, você quer ir num cara que resolve o seu problema, é esse. Aí, por isso que várias vezes eu indico o Rodrigo, ou indico outros amigos meus, do Rodrigo e da Lu aqui, que eu falo, cara, a dedo, eu conheço 15, 20 caras espalhados pelo Brasil que vão resolver o seu problema, entendeu? E todos eles estão no meio, sem convênio, sem acesso ao SUS, e porque eles estão tentando fazer isso aí que o Rodrigo está falando. Mas, Rodrigo, eu queria ouvir sua opinião sobre a sua observação clínica sobre cirurgia mal indicada. A grande questão que nós temos hoje são dois mercados diferentes, né? O mercado foi das novas evoluções das cirurgias endoscópicas, né, não instrumentadas, e tem muito médico na curva de treinamento para cirurgias endoscópicas, para hérnias discais. E, evidentemente, tem a superindicação. Graças a Deus, em Campinas, a gente trabalha com médicos de excelência, de diferentes serviços, não só lá no Instituto São Melo, que é a endoclínica, né, que é o Dr. Rafael Barreto, Dr. José Carlos Barbi, mas dentro de Campinas eu trabalho com 7, 8 cirurgiões de diferentes serviços, que você percebe a prática ética de tentar tratamento conservador antes, tenta um bloqueio antes e depois opera. Então, assim, você percebe, pelo menos no meio onde eu vivo, uma tendência especificamente disso e também de não instrumentar em cirurgias. Vim com 3, 4 níveis de artrodese. Eu, sinceramente, na minha percepção como clínico, limitada do meu universo, diminuiu drasticamente isso. Só que, por um lado, também, o modelo que veio de um outro mercado paralelo, que é o mercado especificamente que seria no sentido de evitar cirurgias, que seriam bloqueios, radiofrequência, esse modelo também gerou um mercado de procedimentos muitas vezes desnecessários e também cada vez mais caros. Então, assim, a gente trabalha com vários médicos intervencionistas de excelência, mas a gente percebe também um movimento muito grande de várias especialidades querendo fazer bloqueio, fazendo em níveis não específicos e também gerando custos desnecessários. E também na minha área, gerando meia-culpa de modelos também gerando superindicações e overtreatment. O overtreatment mais comum na nossa prática, que é o modelo de negócio atual, é venda de pacotes. Você forçar um paciente adiantado 20 sessões, cara, é certa que você vai estar no Reclame Aqui, cara. Porque daí o paciente, muitas vezes, você não consegue fazer um sistema, você faz um sistema sistematizado, onde todo mundo faz a mesma coisa, o paciente piora na terceira, quarta sessão, quer o dinheiro de volta, e você não devolve o dinheiro dele porque ele já pagou as 20 sessões. Também é um modelo de overtreatment, né, cara? Então, todas as especialidades estão cometendo erros, né? E o modelo principal, na minha opinião, é a gente conseguir, com cada paciente, a gente faça o modelo de triagem adequado. Primeiro sistema de triagem é agudo, subagudo, crônico. Terceiro modelo de triagem é red flag, é dor lombar específica ou é inespecífica. Terceiro linha de triagem é dominância de dor nociceptiva, é dominância de dor neuropática ou é dominância de dor crônica nociplástica, onde você sabe que vai ter mais profissionais envolvidos, você vai ter que ter ajuda de uma equipe. E aí, na tua cidade, tu tem que fazer um network de profissionais. Tu tem que conhecer um psicólogo, tu tem que conhecer um nutricionista, tu tem que conhecer um bom cirurgião que faça bloqueio, ou um médico intervencionista da dor que faça bloqueio e muito bem cirurgia. E conhecer um bom educador físico quando der alta para o paciente, entender o seu pensamento e entender esse modelo. Coluna não se trata sozinho. Coluna não é de uma única especialidade. Perfeito. Quanto mais crônico o caso, quanto mais complexo, mais profissionais são envolvidos. E maior a dificuldade de que esse paciente transite realmente nas pessoas que você quer, porque daí envolve seguros de saúde, envolve o modelo desse paciente, envolve automaticamente várias questões específicas relacionadas a isso, né? Perfeito. Legal demais. Me veio à cabeça aqui, Rodrigo, um caso clínico que eu conto às vezes na boca pequena, mas esse pode ser público. Eu recebi um paciente, Rodrigo, em 2019, pós-operatório de cirurgia de coluna, tá? E eu era chefe do setor da Unicid, e eles falaram, pessoal, você quer ver um pós-operatório de coluna? Eu falei, claro. Esse paciente chegou numa cadeira de roda, quase paraplégico, tá? E na conversa com ele, cara, eu não sabia nada de neuro mesmo. Mas eu falei, cara, eu acho que esse cara tem uma síndrome pós-pólio. E esse cara fez 2 cirurgias de descompressão com neuro, e depois ele fez uma artrodese em 5 níveis com ortopedista. E esse cara tinha uma síndrome pós-pólio. E a gente caminhou para neuro e acabou o assunto.
E esse cara vendeu a casa dele, entendeu? Esse cara vendeu a casa dele para pagar a artrodese que fizeram na coluna dele. Eu falei, cara, E ninguém investigou ele incompleto para ver que ele ele tinha sido soltou uma pós-pólio. frase na anamnese, eu estava fazendo uma avaliação com 3 alunos, e os alunos foram perguntando de tudo, aquela coisa bem acadêmica mesmo, bem calminha. E o cara falou, eu tive poliomielite. Na hora que ele falou a poliomielite, a minha red flag ligou na hora. Eu fiquei falando, cara, eu olhei para a perna dele, sabe, o aspecto. Eu falei, cara, será que esse cara não tem uma síndrome pós-pólio? E eu chamei a professora Sandra Louch, que é a nossa referência de neuro na universidade, e ela falou, esse cara é uma síndrome pós-pólio. E ele foi A para cirurgia de coluna totalmente desnecessária, falando que era hernia discal. Ele fez 3 cirurgias, Lu. Ele fez 3 cirurgias, entendeu? E é sempre assim, não, eu descomprimi esse nível aqui, mas agora eu tenho que descomprimir o de cá. Aí vem o ortopedista e fala, não, neuro, não, é porque o neuro não estabilizou. Então nós vamos fazer uma descompressão em 5 níveis e vamos atrodesar tudo. E o cara, é surreal. É simplesmente surreal. Simplesmente surreal. Então, assim, eu acho que tem que tomar muito cuidado com isso. O Rodrigo já me ajudou uma vez. Um caso que apareceu para mim, de uma amiga nossa, Lúcia, nem vai lembrar dessa história, da Adriana, lá da Austrália, que o pai dela teve um pequeno cisto meningiano na coluna. Eu falei, Rodrigo, o que você acha disso? O Rodrigo falou assim, cara, isso aqui é a casa de cirurgia. E ele morava em Campinas, ele fez primeiro uma tentativa não menos agressiva, e depois ele foi operado e tratou lá com o Rodrigo. E, assim, ou seja, existem casos que é quase clear cut, você precisa de conversar com 2, 3 pessoas e definir o aspecto cirúrgico. Outros caras... Isso é um grande montante, né, da minha prática clínica hoje. Nas últimas 4 semanas eu tive 4 red flags. Eu tive uma espondilite anquilosante, eu tive um pé caído, eu tive um mieloma múltiplo, né, todos triados por mim, encaminhados adequadamente. Parece uma roleta russa que você fala, pô, o mal vai te rodando, porque uma senhora, principalmente, que não estava no laudo, em 2 laudos específicos, eu suspeitei do exame físico dela que estava estranho, tinha uma imagem tinha uma imagem na coluna torácica que estava bem sugestiva, que poderia ser um mieloma múltiplo. Eu entrei em contato com o nosso cirurgião, Dr. José Carlos Barbi, e realmente ele reconheceu, não estava no laudo radiográfico e foi diagnosticado, e inclusive depois de exames mais minuciosos, ela tinha a primeira, a C1, C2, totalmente tomada, e que se eu fizesse qualquer tração nela ou qualquer tipo de mobilização, ia colabar, podia ter uma parada respiratória. Então, assim, quanto mais de referência você for, mais red flag vai aparecer na sua mão, mais crônicos vai aparecer na sua mão. Quanto mais caro você for, mais difícil vai ser os casos, porque tem muitos profissionais também bons, ou que estão começando, ou que estão, em Campinas tem 13 mil fisioterapeutas, e que outras pessoas, casos mais simples, vão resolvendo. Sim. Então é importante também que é o ônus e o bônus de ser referência. Quanto mais referência, os casos que você lá no começo tratava que era gostosinho, somem. E cada vez mais a sua capacitação e a sua atenção na anamnese e no exame físico vai ter que ser importante, porque armadilhas vão estar específicas, porque o filezinho você não vai pegar mais. Não vai ter direito a ter o paciente filezinho, uma lombalgia de academia mecânica, que com terapia manual e orientação em 3 sessões era, entendeu? Entendi. Por isso que daí cada vez mais eu trabalho em equipe, cada vez mais eu observo imagens nesses pacientes, cada vez mais eu tento juntar informações e numa consulta de 1 hora tentar falar assim, pô, será que eu consigo ajudar? E o mais importante, o que você faz quando o paciente chega e fala, olha, eu faço pilates 3 vezes por semana, eu faço terapia 1 vez por semana, eu já fiz acupuntura. Ele já está fazendo. E eu estou há 9 meses com sintoma. Ele já fez a diretriz, ele já fez o guideline, está tudo isso no guideline. O último guideline da Organização Mundial de Saúde está lá, acupuntura, terapia manual, tratamento pilates. Pilates, inclusive, é dos exercícios mais efetivos, Bruno Charagiotto publicou. Então, para mim, hoje, é juntar ferramentas, entender o contexto psicossocial com ferramentas validadas, fazer um bom exame físico, uma boa anamnese, entender se ele está fazendo exercício, o que ele está fazendo, para eu encontrar uma via. Falei, ó, eu posso te ajudar, tá aqui, ó. Ou, sinceramente, falar assim, olha, eu vou te encaminhar para esse profissional, porque dentro dos meus recursos, você está fazendo tudo direito com profissionais competentes e eu não tenho nada a te acrescentar no caminho que você está seguindo. E é legal, né, Rodrigo, você comentou alguns minutos atrás, quando você chegou no ponto que você chegou, você tem acesso a colegas de profissão
de outras habilidades que você não tem, que você confia. Que você passa a mão no telefone e fala, doutor, você pode me ajudar nisso aqui? Ô, psicólogo, você pode me ajudar nisso aqui? E aí o caminho do paciente, ele fica um pouco mais limpo, né, cara? Vocês podem atender o paciente juntos e discutir, né? Um examinar, o outro examinar, um olhar exame, outro olhar exame. O meu WhatsApp é louco, né, cara? E também a parte presencial. Então, é sempre discutindo imagem com médicos, mandando para radiologistas. Tenho 2 psicólogas que eu confio muito, que eu mando direto para paciente, nutricionista e médico intervencionista de dor. Então, são cirurgiões, médico intervencionistas de dor, nutricionistas, psicólogos e nós fisioterapeutas conversando muito entre nós. E nós temos um reumatologista também, principalmente na nossa unidade de Indaiatuba, para fazer essas questões de doenças autoimunes e assim por diante. Então, cada vez mais essa ciranda roda para mim, pela complexidade de pacientes que eu atendo com síndrome pós-laminectomia, pacientes com artrodese, pacientes com failed back surgery, pacientes com eletrodo medular, pacientes que já fizeram 6 radiofrequências, e cada vez mais você vai sendo encaminhado para esses tipos de caso, né? Uhum, vai virando Dr. House aí. Lu, você tem alguma pergunta para o Rodrigo? Eu tenho uma para terminar. Eu também teria uma para terminar. Então vai, faz a sua aí. Não, que eu acho que a gente falou bem legal, assim, de alertas, de como é complexo tratar um paciente de lombar. Parece complexo. Eu estou pensando num paciente ouvindo aqui, e muitos vêm para buscar por melhores profissionais de saúde. Então, se a gente pudesse dar um conselho rápido, assim, o que um paciente deveria ter alerta quando ele está com dor lombar e buscou um profissional? O que foi feito com ele que... o que ele deveria estar em alerta assim? Eu estou na mão de um bom profissional ou parece que eu estou na mão de um picareta? Será que a gente consegue? Boa pergunta, Lu. A primeira sugestão evidentemente, que o paciente ele vai ter dentro do sistema de crenças deles a indicação de um parente, de um amigo, de um colega de trabalho que falou, cara, eu fui nessa fisioterapeuta ou nesse fisioterapeuta e ninguém estava solucionando, foi sensacional o resultado. Então, acho que a primeira indicação realmente, e a mais popular, é o boca a boca. O segundo, quando você chegar nesse profissional, é que se ele fez a nômina normal da propedêutica, da semiologia tradicional. Ele primeiro te ouviu, sem ficar te interrompendo, né? Segundo, ele te examinou. E terceiro, por último, ele viu seu exame de imagem, caso você teve algum. E aí, automaticamente, ele vai conversar com você sobre as possibilidades de tratamento, que seria o ideal. A gente minucia o paciente com informações, dá alternativas de informações baseadas no caso do paciente, e a informação, ela não é jogada na cara do paciente, ela é compartilhada para o paciente escolher. Então, ó, você pode fazer isso ou isso. O que seria melhor para você? Né? Baseado nas evidências. Então, eu acho que é importante isso. Agora, se a pessoa só viu seu exame de imagem, não te tocou, não te examinou e já indicou um tratamento invasivo, você tem que ficar muito alerta. Perfeito. Se você está passando por vários profissionais e automaticamente você não encontrou solução absolutamente para nada, observe essa questão específica do paciente do profissional da saúde que te ouviu, te examinou minuciosamente, com interesse, né, com um acolhimento adequado, e automaticamente depois tentou juntar o seu exame de imagem com o exame físico, com uma anamnese, e tentou olhar ou tentou entender o que está acontecendo no seu momento de vida, né? Eu acho que esse seria o profissional adequado para você tratar. Mas se não te examinou, só viu o exame de imagem e já indicou alguma coisa invasiva, seria ideal você procurar outra opinião profissional para o seu caso e não ficar apenas em uma opinião profissional devido a risco e benefício dentro de uma abordagem dessa que eu acabei de dizer, né? Eu concordo, eu assino embaixo, assim, a maioria das pessoas, quando me fala assim, eu já tentei de tudo, e na hora que eu falo, me conta um pouquinho como foi. Eu falei assim, eu fui lá, ele olhou meu exame, eu tenho isso no exame, já prescreveu, eu falei, te avaliou, te tocou, te fez alguns testes, te olhou força, né, sensibilidade, um monte de coisa que a gente vai perguntando, a pessoa só, se a resposta for não fez nada disso, eu sempre falo, bandeira vermelha para o profissional, porque talvez você não foi avaliado, não dá para saber o que deveria ser feito, simplesmente com, eu tenho dor nas costas, eu tenho esse exame, beleza, está aqui o remédio, está aqui o exame, tchau, volto daqui tantos dias. Isso não é avaliação. Então, eu concordo e assino embaixo no que o Rodrigo falou.
Rodrigão, eu tenho uma pergunta. Você logo no início do podcast, você falou assim, existe um grupo de pacientes que claramente caíram em pseudociência. Eh, Você pode nominar algumas? Assim, fala assim: "Cara, se eu pudesse acabar com essa pseudociência no mundo da dor lombar, qual que eu acabaria agora?" Assim, Presente de Papai Noel para acabar para presente de você. Papai Noel. Pode ser dentro da físio ou fora. Assim, quando a gente fala de pseudociência, o que mais me preocupa realmente são pacientes com recursos escassos e como 100% delas não são suportadas por convênio, não tem seguro por convênio, o paciente paga do próprio bolso, né? Então a gente observa que vários pacientes com recursos escassos gastam muito dinheiro por uma propaganda específica. É isso que eu fico triste. A segunda coisa é em questão a riscos. Riscos de sequelas ou riscos de dano grave. Que nem o Léo falou, né, Léo? Aprendo muito com você, né? Se qualquer procedimento que ele possa ser efetivo, ele também pode ter dano colateral, né? Uhum. Aquela questão específica. Não existe aquela de 100% de eficácia sem dano colateral. Senão, o produto é inerte, né? Uhum. Então eu coloco que eu vejo muito são questões relacionadas a procedimentos que podem gerar danos ou crenças irracionais. Por exemplo, tem de uma paciente que era uma paciente com yellow flag muito forte, com transtorno compulsivo obsessivo e com várias crenças relacionadas à coluna, e ela foi em modelos esotéricos que geram crenças diferentes e gerou mais uma crença nela. Falou que o problema dela é porque quando ela nasceu, ela na verdade tinha uma irmã gêmea e a irmã gêmea morreu no parto, e essa questão de energia da irmã gêmea gera esse contexto dela. E ela começou a gerar uma outra compulsão, começou a questionar a mãe, foi procurar em maternidade registros e eu não tinha irmã gêmea nenhuma, mas gerou uma outra compulsão, atrapalhou todo o tratamento que ela tem. Então, assim, eu vejo muito essas questões de tratamentos como, por exemplo, como chama? Eu vejo, por exemplo, essas questões microfisioterapia, constelação familiar, que geram muitas crenças de causalidade no paciente que não existe e dá muito trabalho para poder mudar o conceito do paciente. Desimplementar isso de uma Perdeu vez. com 4 anos, questão de conflito com a mãe, medicina germânica, todos esses conceitos que geram explicações estapafúrdias, teorias estapafúrdias, que pode cair ou não no sistema de crença do paciente, me atrapalha muito, porque tira o poder de autoeficácia do paciente ter controle sobre ele mesmo, sabe? Uhum. E a segunda seriam métodos invasivos, cara. Questões relacionadas a medicina regenerativa, de infiltrar célula-tronco em dor discogênica, PRP em dor lombar, assim, de sopetão, assim, o paciente com dor aguda de 3 semanas, já fazer célula-tronco, PRP, meter ozônio, tudo invasivo. Eu acho extremamente perigoso. Já vi casos de espondilodicite, vi lesões radiculares muito graves. E principalmente na minha área, é uma coisa que me deixa muito triste, fisioterapeutas querendo injetar medicações em coluna cervical, em coluna lombar de pacientes, anti-inflamatórios mesmo, ácido hialurônico, viscosuplementação, prática normal de ortopedista, querer ir para a nossa área como se fosse um avanço, como se fosse uma evolução de ciência tecnológica da nossa área. E não é apenas, na verdade, tentar pegar esse bolo e tentar repartir com resoluções e leis para que o fisioterapeuta possa ter uma participação maior nesse pequeno grupo de 4% de pacientes particulares e que, na verdade, não tem avanço nenhum, não tem evidência de melhora nenhuma na dor e incapacidade de pessoas, né? Então, eu fico triste com isso, porque a gente atende muitas sequelas relacionadas a isso. Eu não vejo também nenhum movimento que possa parar esse comportamento social hoje, por tudo isso que a gente viu na coluna lombar, né? Ou nas colunas, tanto no Brasil como no mundo. Esse modelo especificamente de mercado, ele tira todo o romantismo de centros de pesquisa tentando solucionar o problema. Tira mesmo. E é um romantismo mesmo, concordo com a frase.
Lu, Rodrigo, querido amigo, olha que loucura. Essa frase eu já falei, se eu não me engano, esse episódio 62 do PPcast. Eu já devo ter falado essa frase umas 15 vezes, Rodrigo. O cemitério dos derrotados é silencioso. Toda vez que a gente faz alguma postagem ou algum podcast sobre isso aí que você falou aí abaixo e outras coisas, tá? Você não tem noção do assim, número de relatos que a gente recebe. O número de relatos privados que a gente recebe, em que o cara se sente enganado por isso. Ele falou, eu fiz, eu gastei dinheiro, eu me submeti a isso, eu me ferrei e eu tô com vergonha de contar. É muito louco, cara. E o louco que a gente sempre devolve a pergunta assim, mas você contou para o profissional que fez? Não tive coragem de voltar. Ele não volta, é o golpe do Pix da saúde. Isso tudo que você está falando, Rodrigo, não é diferente de você entrar numa pirâmide financeira, perder todo o dinheiro da sua família e não contar depois que você caiu. Porque quando você cai, você fala, cara, como que eu caí nisso? Entendeu? Então, assim, o Rodrigo deve ser a 10ª pessoa que eu faço o mesmo comentário, que é só trocar de especialidade, que sempre tem lá a pseudociência lá, o cara cai, ele cai no golpe e ele sai. E no mundo real, é isso que acontece, e no mundo virtual são os raros casos que têm sucesso, que são colocados fotos de pré e pós que são igualmente antiéticas, igualmente problemáticas. Enfim, eu queria... Que nem eu falei, eu sou um defensor, assim, tiver uma guerra campal, para colocar que o fisioterapeuta ele tem que ser primeiro contato no SUS, tem que ser primeiro contato em convênios médicos, tem o direito à consulta de qualquer um. Tenta fazer contato direto aqui nos convênios médicos em Campinas. Você não consegue, fisioterapeuta, ter a primeira consulta de uma dor aguda, entendeu? Ser encaminhado sem cartinha de médico, sem prescrição de cartinha. Eu sou o primeiro a defender nossa profissão pela autonomia do fisioterapeuta, pelo conhecimento científico e como a gente faz diferença em diminuir incapacidade, dor e bilhões de reais. Mas, cara, você não pergunta para um arquiteto porque ele não quis ser engenheiro. O engenheiro é tão importante como o arquiteto numa construção, entendeu? Então, assim, eu nunca tive vontade de ser médico, nunca quis fazer medicina. Então, assim, nunca vai ser meu desejo injetar medicação em ninguém ou querer fazer qualquer procedimento invasivo em ninguém, porque eu cresci, como eu formei em 95, eu cresci com os profissionais que formaram em 70, lutando para falar o seguinte, olha, o papel do fisioterapeuta no mundo é esse aqui, ó, que ninguém sabia o que era fisioterapeuta, né? Então, a construção da linha de conhecimento, a construção da ciência da fisioterapia, mostrando para o que o fisioterapeuta veio, e aí a gente ganha isso com uma revista brasileira de fisioterapia entre as melhores do mundo, bilhões de artigos mostrando para o que o fisioterapeuta serve. Agora a gente entra numa crise de identidade, não, o fisioterapeuta não faz isso não, o fisioterapeuta faz injetável, o fisioterapeuta faz medicação, o fisioterapeuta faz procedimento invasivo. Peraí, cara, não foi essa nossa luta para entender por que a gente nasceu. Então, essa questão do resultado imediato, de ter retorno sem sofrimento, de entender que tem uma curva para você ter reputação dentro da sua comunidade, de querer ganhar dinheiro super rápido e ter angariar essas questões de funil de venda, está transformando a nossa profissão numa aberração que eu não estou conseguindo reconhecer mais, entendeu? É e isso fecha então, portas. É por isso que eu vou mudar, não é por isso que eu e minha equipe vamos mudar, porque a gente entende qual é o caminho é estreito e esse caminho ele vai ser trilhado até o final. Me fez lembrar uma última frase. Na última resolução que, porventura, os nossos conselhos falaram assim, fisioterapeutas podem injetar, tinha uma pergunta no comentário assim, e quanto que vocês vão aprovar o uso de fios de sustentação? Eu falei, olha, nós estamos querendo virar cirurgião plástico também. Então, assim, não adianta que se continuar fazendo isso, o caminho é muito triste. Lu, você quer despedir do Rodrigo? Você quer fazer algum comentário final, meu amor? Eu sempre adoro os bate-papos com o Rodrigo, eu sempre aprendo muito, eu fico aqui no caderninho anotando os insights, assim, eu só queria agradecer, Rodrigo, o seu tempo, que eu sei que é super difícil você abrir sua janela aí, agradecer mesmo, porque você sempre traz muito conteúdo para todo mundo e informação. Obrigada. Rodrigo. Eu que agradeço vocês terem me chamado para esse podcast. Como eu falei, eu estou de 2 pessoas que são os maiores pesquisadores do mundo em coluna. Não havia necessidade de eu estar aqui e muito obrigado de vocês fingirem entenderem que as informações que eu coloquei vocês não sabem. Não é mesmo. Rodrigo, obrigado pelo
pelo acolhimento. Ô, Rodrigo, eu falo para todo mundo assim: um bom pesquisador só consegue fazer boas pesquisas se tiver um bom clínico ao seu lado. Se não tivéssemos pessoas como você ao nosso redor para poder ter diálogos igual esse, não teriam boas ideias de pesquisa, porque as ideias surgem de vocês e a gente só coloca na prática. Então, assim, lógico que a gente aprende muito, muito, muito mesmo, e a gente quer sempre você por perto para continuar dando insights para a gente. E eu vou fazer declaração de amor por esse homem, Lu. Que bom que entre 2011 e 2012 esse cara me deu uma carona, me levou num restaurante, e ali eu conheci o Rodrigo. E naquele momento o Rodrigo não era a pessoa que ele é hoje. Ele cresceu demais, ele evoluiu demais. Ele é um representante real da profissão. Eu já falei isso algumas vezes aqui em casa. Falei, cara, se um dia eu perder todo o dinheiro da minha vida, eu ia ligar para o Rodrigo e falar, Rodrigo, eu posso ficar um tempo estagiando na sua clínica de graça para aprender com você? Voltar Porque eu não teria nenhum investimento na minha vida melhor de educação clínica do que se eu tivesse do lado desse cara aí embaixo. Então, assim, quando eu falo que o Rodrigo é o melhor físico que eu conheço, é porque de fato é, entendeu? Pode não ser, tá, Rodrigo? Pode ser que o indicador seja totalmente enviesado, mas para mim é. Eu admiro demais o seu... Você vai saber dos meus números, hein? Pelo menos isso. Eu admiro demais o seu trabalho, a equipe das pessoas que trabalham ao seu redor, mas principalmente a sua pessoa e sua família, cara. Você é um cara muito legal, um cara incrível, que você podia ser qualquer coisa. Você podia ser chefe de cozinha, você ia ter sucesso. Se fosse atleta profissional, você teve muito sucesso. E se fosse qualquer coisa, motorista, carpinteiro, cirurgião, você ia ter muito sucesso, porque você tem um drive muito bacana. E a minha admiração por você é eterna, tá, cara? Parabéns por tudo que você faz e muito obrigado. Obrigado a vocês. Até mais. Obrigado mesmo pelo convite. Beleza, galera, muito obrigado. Nós vamos trazer o Rodrigo de novo em outras oportunidades. Comenta aqui, segue... Gente, minha voz horrível. Segue o PBcast nas plataformas de podcast. Lu, onde as pessoas podem te encontrar? Eu estou aqui sempre no PBcast e estou lá no Instagram, Lucilo_Costa. Pessoal, vocês me encontram no Instagram, Leo_Costa_PBR. Sigam o PBcast no Spotify e aqui no YouTube. Nós estamos matando a bola no Spotify, Lu, tá muito lindo. Rodrigo, você lembra de cor o seu arroba do Instagram para a galera poder te seguir? Rodrigo A. Vasconcelos com L só. Beleza, a gente vai colocar aqui. Gente, muito obrigado e a gente se fala no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, Rodrigo.